Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje, 12 de agosto, 19 horas, a gente dá início a mais um seminário virtual do curso de licenciatura em Física do Cefet. E hoje a gente vai ter o prazer de receber esses 4 convidados nessa mesa redonda, onde a gente vai discutir o intercâmbio internacional na graduação. Então, a gente tem 2 alunos já formados pelo nosso curso, que são o Daniel de Azevedo Silva e o Matheus Borré, e temos 2 alunas que ainda estão cursando, quase finalizando aí, provavelmente até o fim do ano elas já vão estar formadas também, a Bruna Kaur e a Raquel Lezer. Espero ter falado certo o nome de vocês. Bom, eles 4 tiveram a experiência, né, de passar por um intercâmbio internacional, ainda enquanto estavam na graduação, no Cefet. A gente vai falar um pouquinho sobre os editais que eles participaram, como participar, da experiência deles lá fora e muito mais. Então, eu vou começar introduzindo, né? Na verdade, já falei bastante coisa sobre eles, só vou dar um pouco mais de detalhes, eles vão complementar com certeza muito melhor do que eu vou falar aqui durante a fala deles. Mas a Bruna, o Daniel e a Raquel, eles tiveram a oportunidade de ir para Portugal, no Instituto Politécnico de Bragança, né? No edital interno do Cefet. E o Matheus, ele teve a oportunidade de ir para a Finlândia, na Universidade do Leste da Finlândia, na cidade de Kuopio. Ele até escreveu ali para me ajudar no bate-papo público. E ele não foi para um edital interno. Bom, foi um edital interno do Cefet, mas para participar do Ciências Sem Fronteiras. Né? E, se não me engano, o Matheus foi em 2015, né, Matheus? Faz aí um joinha. Não, 2014, desculpa. 2014. 2014 e Obrigado. 15, né? Foi no meio de Obrigado. 2014. Isso. Aí o Daniel 2017 e a Bruna e a Raquel em 2018. Bom, então é isso. Só para a gente explicar a dinâmica que, como a gente vai fazer hoje, basicamente como a gente tem feito as outras mesas redondas, se vocês forem lá no bate-papo público, todo mundo que quiser acompanhar aí os tópicos que a gente vai discutir, eles estão listados ali em cima, eu escrevi, né? Então são 6 tópicos, cada um vai falar um pouquinho, cada um dos convidados vai falar um pouquinho sobre esses tópicos e depois a gente vai entrar em debates, eventualmente qualquer pergunta que a plateia tenha, por favor, escreva aí que depois eles vão falar. Bom, antes de começar também vou dar um aviso, uma dica, para quem está assistindo aí no celular ou no computador, dá para minimizar esse banner aí de divulgação, é só clicar nesse menos azul que tem no canto superior direito dele, e aí vocês podem ver só o rosto dos apresentadores, fica bem mais agradável, já que hoje não vai ter nenhum conjunto de slides e tudo mais. Bom, então, sem mais delongas, podemos iniciar o nosso bate-papo. E aí eu vou pedir inicialmente aí para eles falarem suas palavras iniciais e já discutirem, já responderem essa primeira pergunta, né? E aí dando detalhes também sobre o intercâmbio deles. Para qual país, instituição e curso você foi no intercâmbio? Então, vamos fazer a primeira rodada começando com a Bruna. Então, Bruna, por favor. E muito obrigado por aceitarem o convite inicialmente aí. Vai ser muito legal esse bate-papo, com certeza. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada. E é sempre, eu acho que eu posso falar por todos, né? É sempre um prazer a gente falar de uma experiência assim tão bacana na nossa vida, que é o intercâmbio, é uma coisa que marca muito a gente, né? Igual você comentou, eu fui para Portugal. Eu fui para o Instituto Politécnico de Bragança, que fica em Bragança, no norte de Portugal, quase fronteira com a Espanha já, e no edital de 2018 e 2019, pegando o ano letivo de Portugal, que seria de setembro até fevereiro, de setembro de 2018 até fevereiro de 2019. E o curso, assim, lá não existe especificamente o curso de física. Lá você, no caso da gente, como é uma licenciatura em física, a gente podia mesclar entre os blocos. Então a gente tinha o bloco de educação e tinha o bloco de engenharia para pegar matérias que interessassem para a gente. Então, eu acabei pegando matéria no bloco de educação, algumas para cortar no Cefet
e até mesmo para fazer alguma outra matéria referente à língua, né, para ter uma terceira língua estrangeira. E no bloco da engenharia eu peguei Fundamentos de Energias Renováveis, que se aproximava um pouco do que a gente estuda no Cefet. Eu acho que é isso. Valeu, obrigado, Bruna. Agora vamos passar para o Daniel. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o MISP pela oportunidade de estar aqui, contando um pouco da nossa experiência no intercâmbio. Como a Bruna disse, né, eu também fui lá para o IPB, em Portugal, fica lá em Bragança. E como ela disse, os cursos lá não têm a física, né? Então, a gente acabou que ficou meio dividido em várias escolas. E aí uma coisa que aconteceu porque antes da gente ir para lá, a gente tem que escolher algumas matérias que a gente vai fazer. Mas lá em Portugal, há uma coisa que os cursos eles não são oferecidos semestralmente como aqui, né, como no Cefet. Tem cursos lá que eles pulam. Então, por exemplo, vai oferecer esse semestre, no próximo ele não é oferecido e ele só torna a ser oferecido no semestre seguinte. E aí, quando eu montei a minha grade, fui para lá, houveram vários cursos que eu havia selecionado e cheguei lá, como eu não sabia disso, eles não estavam sendo ofertados. Então, eu, né, e o Célio, que foi comigo, a gente teve que optar por fazer outras disciplinas para poder completar a nossa carga horária lá. E eu também acabei ficando nessa, entre a escola de educação e a escola de ciência e tecnologia que tem lá, pegando algumas disciplinas relacionadas a energias renováveis. Também peguei uma terceira língua, que foi o francês, e tive a oportunidade de participar de vários projetos que a gente vai discutir um pouquinho aí mais para frente. Legal. Vou cumprimentar também aí, o Daniel citou o Célio, acho que ele estava na plateia, né? Acho que ele saiu. Enfim, que foi junto com o Daniel lá nessa mesma época, né? Infelizmente não deu para chamar todo mundo, mas, enfim, numa próxima oportunidade, quem sabe a gente vai convidar aí os que faltaram. Todos os nossos alunos e ex-alunos são muito queridos por nós. Bom, passar a palavra agora para o Matheus, que teve a experiência que foi um pouco diferente dos colegas, né? Então, fala para a gente, Matheus, sobre esse primeiro tópico aí. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Novamente quero agradecer pelo convite para participar dessa mesa redonda. Na semana passada eu participei de uma outra onde o tema, né, era pós-graduação. Tenho o prazer de estar participando também de uma pós-graduação, hoje já um pouquinho sobre um tema diferente, intercâmbio, que também é muito importante dentro do meu processo de formação. E acho que, diferentemente da Bruna, da Daniel e da Raquel, participei de um processo que me dava um pouco mais de abertura para a escolha, né? Eu participei do Ciência Sem Fronteira e, na época, se tinha muito edital para muitos países. Então, eu escolhi a Finlândia como destino e, em especial, a cidade de Kuopio, para a Universidade da Finlândia do Leste, né? Universidade do Leste da Finlândia. Acho que uma coisa em comum entre os nossos programas de intercâmbio, meu e do Daniel, da Bruna e da Raquel, é que realmente o curso de física não é algo fácil de ser encontrado nas universidades europeias, né? Pelo menos nos países que eu estava olhando. Então, nessa UF, né, que é a sigla da universidade, eu escolhi o curso de Environmental Science, né, que é Ciência do Meio Ambiente. E dentro desse curso de Ciência do Meio Ambiente, eu tinha várias opções de escolha que são mais próximas de física, é verdade, né? Mais laboratório, mais mecânica, eletromagnetismo, enfim, são cursos mais próximos do que a gente acaba encontrando na licenciatura em física, porém não com o mesmo nome, não com o mesmo objetivo de formação. Então, os meus cursos eles tinham umas aplicações muito claras, que era a física para o meio ambiente, né? Então, as experiências que eu tive com a educação, eu acabei olhando por fora da universidade, não diretamente para a universidade, né? A Finlândia, como ela referência a educação para muitos países, então eles têm projetos de educação para os alunos intercambistas lá, então eu acabei optando por fora para entender um pouquinho de educação pelo modelo de educação finlandês, não necessariamente dentro do programa que eu estava inserido. Mas acho que isso eu posso ir respondendo também, igual o Daniel, nas próximas perguntas, próximos debates aí. Valeu? Beleza, obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Raquel. Boa noite, gente. Misha, mais uma vez, obrigado pelo convite, por estar aqui nessa mesa redonda. E como a Bruna e o Daniel já falaram, né, basicamente a mesma coisa. Eu fui para Portugal, fui para o Instituto Politécnico de Bragança, na cidade de Bragança.
lá não tem o curso de física, então não tinha uma matéria, a gente não tinha muita opção na nossa área, né, para a gente se aprofundar na nossa área. Lá, quando a gente foi para lá, a gente podia escolher matéria de qualquer curso da faculdade. Então isso era bom, mas ao mesmo tempo eles restringiam a gente a só fazer matérias do primeiro ano da faculdade, então a gente não podia pegar muito nada profundo, sabe, que a gente se especializasse mais, então tinha que ser coisas bem básicas. Então, eu acabei optando por pegar uma matéria que cortasse aqui aqui da física, né, que é metodologia da pesquisa. Acabei optando por outra matéria para cortar com a eletiva daqui. E peguei também energia renovável, que é uma área que é muito em alta lá na faculdade, no Instituto Politécnico. E só, assim, é a mesma. Acredito que eu, o Dani e a Bruna, a gente teve quase a mesma experiência em relação aos cursos, porque a gente não tinha muita opção, então era que a gente estava restrito, então a gente só foi naquilo mesmo. Mas é Legal. isso, o resto eu posso falar um pouquinho mais depois dos projetos que a gente acabou entrando. Muito bom. Então, já vi que uma máxima lá é que os alunos se envolvem bastante em projeto, né, de uma forma geral. Acho isso muito legal e com certeza isso talvez tenha diferenciado a experiência, pelo menos de vocês três, né, participado de projetos diferentes e tudo mais. E é claro que a experiência pessoal de cada um é sempre diferente, né, a visão e enfim. Só para deixar claro aí para o público presente, aí, alguns alunos talvez que estejam presentes e se interessem de no futuro participar de alguma coisa parecida, o Cefet tem convênio com diversas instituições, né, internacionais, o IPB, né, é uma delas. Eu não sei se essa instituição que o Matheus foi é uma delas também hoje em dia, acho que não, né? Mas tem diversas outras, né? A gente tem uma outra aluna que já se formou também conosco, a Tamires Brito. Ela foi para uma universidade na Espanha. Enfim, tem diversas outras opções. Então, para quem se interessar, fique sempre atentos aos editais. E como vocês podem ver, não é impossível, né? Os nossos colegas que estão aqui presentes foram, outros colegas também já participaram. É só uma questão de estar antenado, atento e, claro, se planejar, se programar. Porque, se eu não me engano, depois vocês podem confirmar, um dos critérios é o CR ou não, para participar desses projetos, né, desses programas. Então, manter um CR alto é sempre importante para participar de qualquer tipo de projeto, porque o intercâmbio não é diferente. Muito bem, então, tendo terminado aí essa apresentação inicial, vamos passar para o segundo tópico, que é especificamente sobre o processo seletivo, né, que é o que a gente estava falando. Então, só para vou ler aqui o tópico e passar a palavra primeiro dessa vez para o Daniel. Como foi a divulgação e o processo seletivo do seu intercâmbio? Então, o processo seletivo, ao meu ver, assim, ele já começou antes mesmo de ter o edital, né? Eu sempre tive essa vontade muito grande de fazer um intercâmbio estudantil fora daqui, ver o que as outras pessoas fora daqui estudavam, né, na nossa área. Infelizmente não consegui ver isso tão a fundo, igual a gente já comentou, porque lá não tinha um curso de física, né? Mas essa sempre foi uma ideia minha e uma vontade que eu tinha. E aí o Cefet ele não tinha mais nenhuma vaga aberta, nenhum edital para nenhum intercâmbio, né? O Matheus ele foi através de Ciência em Fronteiras, lá em 2014, 2015, e aí desde então não tinha mais nenhum edital aberto. E aí o Mish até sabe, né, da nossa saga de pesquisar as universidades e tentar entrar em contato com a direção do Cefet, com o pessoal lá do Maracanã, até que enfim surgiu esse edital para a Universidade do IPB. E aí, depois de se inscrever, né, algumas etapas eliminatórias, como por exemplo o seu CR, uma prova de inglês e uma prova de português. E aí depois essas notas são somadas, divididas, e aí sim a classificação, dependendo da quantidade de vagas que forem para lá, né? Como esse foi o primeiro edital lá para Bragança, né? Logo após do Ciências Sem Fronteiras terminar, a divulgação não foi tão grande assim, mas ainda assim conseguiu atingir um bom número de pessoas. Inclusive comigo, com o Célio, também acabou indo um menino lá de Nova Friburgo, Salomão, que também faz licenciatura em Física, também já está formado. Ele acabou indo nesse edital também com a gente. O edital era só para 2 pessoas, mas se eu não me engano, uma pessoa de um outro curso desistiu
e aí acabou sobrando essa vaga e eles realocaram para física e ele entrou também. E aí, é isso. Beleza. Matheus, fala da sua experiência aí, porque o teu processo foi É, diferente, eu não sei como é que foi exatamente, explica pra gente aí. bom, meu processo foi realmente, né, sendo ele um processo mais nacional, né? Bom, mais fácil falar um pouquinho do como era o projeto antes de, porque hoje já é extinto. Bom, o Ciência Sem Fronteira era um programa para intercâmbio estudantil durante a graduação e também, no caso, na pós-graduação para alguns alunos, em que o governo brasileiro ele fazia parceria com ministérios da educação, vou colocar desse jeito, né, de outros países, e esses outros países selecionavam as universidades que a gente poderia fazer esse intercâmbio. Então, acontecia anualmente, então existiam bolsas, editais específicos para, geralmente acontecia durante o mês de setembro, outubro, e você tinha opções na Canadá, Estados Unidos, grande parte dos países da Europa, Austrália, enfim, Oceania também, e alguns poucos da Ásia. Se não me engano, Japão e algumas outras poucas da China. Então era um programa forte, tinha muito investimento e tinha um processo seletivo um pouco mais denso, talvez, que esse processo que eu estou escutando, que é parte do Cefet. Então, tinha como obrigação, precisava ter um CR. O que se deixa, no edital você falava aluno de excelência, né? Mas algo em torno de CR e algo em torno de acima de 7,5, 8, por aí. Além disso, a gente precisava ter uma prova de nível de idioma para o país que você estava de escolha, né? Tirando aí Portugal, que não tinha essa necessidade. Mas uma prova de idioma que era um pouquinho mais rebuscada, talvez um pouco do IELTS e o TOEFL eram provas que selecionavam e eram pedidos, né, dentro do processo seletivo como documentação. E ajudava muito se você tivesse, dentro do projeto de seleção, algumas coisas como iniciação científica, colaboração em artigos e projetos. E, em geral, as documentações são parecidas, tá, no processo. As documentações que se pedia no Ciência Sem Fronteira eram parecidas com as documentações que eu imagino que são no Cefet. Talvez a única diferença era a seleção que acontecia, que era com uma maior quantidade de pessoas sendo cadastradas, né, fazendo a inscrição. E aí, por esse motivo, ele colocava o sarrafo talvez um pouquinho mais acima. Dentro do Cefet, a gente teve, na minha época também, outras pessoas que acabaram tentando, por alguns motivos acabaram não entrando. Mas foi um projeto que ele ficou até 2015. 2015 foi o último edital e a partir disso ele foi extinto. Em geral, o que a gente precisava manter, né, de coisa importante, né, que você precisa olhar no caso do Ciência Sem Fronteira, mas com qualquer outro programa de intercâmbio, é que o idioma precisa estar muito prático, né, você precisa de fato manter um idioma muito próximo para a maioria dos países. E dentro do processo de você conseguir a titulação no idioma, é natural que a tua nota meio que parta para algumas universidades também. Então, se você faz um programa, uma prova do tipo TOEFL ou IELTS, e você pede para publicar a sua tua nota, algumas universidades nos Estados Unidos, Canadá, enfim, universidades que coletam essas notas, te mandam um e-mail te oferecendo bolsa também. Então, fica aí uma dica que existem processos seletivos internos, claro, do Cefet, mas também podem existir processos seletivos de intercâmbio fora desse geralmente nosso contexto, que você consegue através de outras formas, como, por exemplo, a prova de titulação. Né? Então, acho que a gente posso falar um pouquinho mais na frente, mas existem outras oportunidades também de intercâmbio dentro do período da graduação, para quem tiver essa vontade, né? Para quem tiver essa ambição. Show? Beleza, muito bom. Só um relato meu também, só para mencionar que o Matheus falou de Ciência Sem Fronteira para pós-graduação. Na época eu também tive a oportunidade de participar. Geralmente, na pós-graduação, é mais comum e mais fácil, né, você sair do país do que na graduação, né? A gente, felizmente, pelo Cefet tem esse programa, né, mas não é toda instituição que tem, né? Então, assim, para quem já se formou, não precisa ficar triste, porque na pós-graduação é mais fácil do que na graduação e é muito mais comum, né? Então, não quero falar muito sobre mim, hoje o foco é vocês. Passar a palavra para a Raquel. Então, meu processo seletivo foi 1 ano depois do Dani, né? O Dani foi o primeiro, se eu não me engano, que abriu, né, as portas assim para a gente poder fazer um intercâmbio lá fora.
Eu lembro que na época eu até fiquei, meu Deus, não vai ter outro, não vai ter outro, gente, não vou ter essa oportunidade, mas acabou que teve. Infelizmente foi o último, né, porque em 2019 não teve, não sei se esse ano ou, sei lá, futuramente vai abrir de novo. Mas no do Dani abriu 2 vagas, no meu abriu uma vaga só. E abriu mais uma, mas para a Espanha, que foi a que a Tamires acabou indo. O processo seletivo foi o mesmo, você tinha que ter o CR acima de 7, você tinha que ter cumprido 50% já do curso, tinha que fazer uma redação de português e tinha que fazer a prova de inglês. E aí você não concorria só ali no Cefet aqui de Petrópolis, não. Você concorria com o de Nova Friburgo, você concorria com todo mundo onde tivesse licenciatura em física, você ia concorrer àquela vaga com todo mundo que fizesse a prova. Então era uma vaga para todo mundo que tentasse. Então assim, você fica com um nervosinho, mas vale a pena tentar, sabe? Se você quer muito, se é uma coisa que você quer muito ir, só vai, assim. Se você tem inglês, você tem que saber, infelizmente, tem que saber falar inglês, né? Porque lá em Portugal, talvez você não vá usar tanto, porque, né, lá fala português, você entende. Mas você precisa fazer a prova, você precisa tirar uma nota, você não pode tirar abaixo de 6. Se você tirar abaixo de 6, você já é reprovado automaticamente, tanto na redação quanto na prova de inglês. Então, tem que saber inglês para você poder fazer a prova e conseguir tirar uma colocação boa. Muito bem. Agora a Bruna não vai sobrar muita coisa para a Bruna falar, porque ela é a última. Da outra vez ela foi primeiro. Agora, vai lá, Bruna. Fala o que talvez a Raquel e o Daniel não tenham contemplado. Falar primeiro é pior, porque a gente nunca sabe o que a gente tem que falar, né? Tipo assim, até que ponto a gente tem que seguir. Mas eu acho que o do Dani, igual ele falou, né? Ele teve um apoio ali no caso, você ajudar a pesquisar e ver as universidades e tudo mais. O nosso, eu acredito muito no que a Raquel falou, que assim, o Daniel e o Célio, eles abriram as portas pra gente, da gente saber que existia aquela possibilidade e que daria para física também, né? E só completando a fala da Raquel, a gente compete com o Leane, que é o curso de línguas do Maracanã. E isso dá um medo, mas tipo, gente, só vai, dá certo. E eu acho que no nosso edital só tinha uma vaga com bolsa, né? Que você recebe para estar lá. E aí a outra vaga, no caso a Raquel colocou a vaga com bolsa, fiquei com a vaga sem bolsa. Só que essa vaga sem bolsa, ela só não te dava, tipo assim, o valor da mensalidade, né? Para você se manter lá. Mas as outras, entre muitas aspas, regalias, a gente tinha, que era almoço e janta de segunda a sábado na faculdade, de graça. A gente não precisava pagar o que eles chamam de propina, mas é o que a gente conhece como mensalidade. Então, era praticamente estudar de graça com, assim, com o Cefet bancando, sabe? E aí foi aquela coisa, assim, no meu, como eu fui sem bolsa, eu tive ajuda de várias pessoas, assim, da minha família, dos meus amigos e tudo mais. E em relação ao edital, que eu tava falando, eu me perdi na fala, sempre, a gente procurou muito o Fred, que é o diretor do campus, assim, para perguntar se realmente ia ter edital ou não. E aí a gente conversava com o Fred, a gente conversava com o Ellerson, era tipo assim, a gente entrava no Cefet e a gente ia conversar com o Fred, para ver se ia ter edital, quando ia ter edital. E aí eles até deram assim umas palestras pra gente, falando de oportunidade na França, e falando um pouquinho depois também desses editais para a Europa, assim, para o IPB, para a Espanha e para a França também. Eu acho que foi isso. Até que eu tinha bastante coisa para falar. Misha, posso complementar uma coisa? Sim? Acho que a Bruna tocou no ponto que foi muito importante, né? E aí eu estou falando agora como alguém que estava de fora, que chegou na hora que o Daniel, no momento que o Daniel e o Célio estavam, e o pessoal do Cefet estava correndo atrás dessas oportunidades. Então eu sei que tem muita gente, eu vi agora nos usuários, tem muita gente que foi contemporâneo, né, meu, tem alguns calouros meus, mas alguns veteranos aqui também. E eu lembro que quando eu cheguei, acho que vale uma observação, quando eu cheguei, eu não conhecia a galera que já tinha ficado, mas eu não conhecia grande parte dos alunos que tinham entrado durante o período, né? Então, o Daniel foi uma das primeiras pessoas a me procurar quando eu cheguei. Na verdade, ele me procurou quando eu ainda estava no momento de intercâmbio, é verdade, ele ainda estava lá fora, ele me mandou mensagem, perguntando o que ele tinha que fazer para participar da mesma experiência que eu. E acho que vale deixar um relato aqui, né? O Cefet, ele não tinha esse direito. Ele hoje talvez não tenha acontecido esses 2 editais, mas grande parte da possibilidade que acredito que a Bruna, que a Raquel, que a Tamires e o Célio também tiveram
para ter esse intercâmbio, eu imagino, eu torço muito que os próximos também tenham, é que por algum momento duas pessoas se sentiram alguém com muita motivação, com muita vontade, quis correr atrás de conseguir, né, de quem precisava, quem tinha que ver. Então, vale deixar aqui que esses esforços eles não são necessariamente dados a vocês enquanto alunos, dados a nós enquanto alunos. Eles precisam, de fato, ser conquistados, né? Então, grande parte dessa conquista ela se dá pela motivação e pela correr atrás. Igual vocês correram atrás, e o Daniel correu atrás, e os professores, e enfim, todo mundo correu atrás para deixar a licenciatura física do Cefet em evidência. Então, fica aqui um apontamento que realmente não é algo que caiu naturalmente no colo dos alunos do Cefet, foi algo conquistado, e eu acho que isso vale um enorme esforço para que nunca seja esquecido, né? E que seja sempre evidenciado aí para todo mundo. Show? Pô, Matheus, é incrível, a sua fala é incrível, assim. Isso, na verdade, vale para tudo na vida. Uma coisa que eu gosto muito de falar para minha filha é: o protagonista da sua vida é você, né? Se uma coisa não existe, você pode criar, porque alguém criou as coisas que existem. Então, assim, eu lembro, você falou do Daniel, esse detalhe eu não sabia, que ele já tinha te procurado até antes de me procurar, porque a gente conseguiu conquistar esse edital para a licenciatura em Física, porque não existia, ele já existia para os cursos de engenharia, mas não a licenciatura em Física não participava, e foi com muita luta, né, Dani, que a gente conseguiu aí, a gente perturbava mesmo, e pelo relato da Bruna e da Raquel também, elas continuaram perturbando aí para poder conquistar um sonho, né? Porque assim, eu pelo menos tinha esse sonho e consegui, e aí elas, imagino que todos vocês também tinham esse sonho e conseguiram, e nada foi muito fácil, assim, né? A gente teve que realmente batalhar e abrir caminhos que não existiam. Muito legal. Realmente fica essa mensagem não só para essa questão, mas para tudo na vida, né, Matheus? Legal. Parabéns pela sua fala aí. Misha, se eu puder complementar, Vai lá. é que a gente tem um departamento no Cefet Maracanã que cuida disso, né? Que é a ASCRE, que é a Assessoria de Convênios e Relações Internacionais. E até então a gente não conhecia. Se a gente não vai atrás, se a gente não procura, a gente realmente não ia saber. E muitas coisas eles postam no Facebook, nas páginas do Facebook. Hoje em dia, como não está tendo edital, né, eles postam oportunidades de cursos de extensão, cursos de língua. E assim, esse departamento ele é super importante e ao mesmo tempo, assim, concordando com o Matheus, eu sinto que ele é muito apagado. Porque ele está lá, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas não tem ciência dele, né? Sim, sim, sim. Com certeza. E aí, bom, a gente vai melhorando isso, né? Só de editar no Facebook já é um grande ganho, né? Com certeza. Bom, então vamos passar para o terceiro tópico, que é um tópico interessante porque vai falar, acho que talvez vocês vão começar a comentar experiências mais personalizadas de vocês, né? Em relação ao que vocês viveram lá. Então, a pergunta que a gente estabeleceu aqui, mas enfim, fiquem à vontade para sair um pouco do tema. Como foi a recepção e a convivência com alunos e professores locais e estrangeiros no seu intercâmbio? Dessa vez, começando com o Matheus. Ah, legal pra caramba essa pergunta. Eu tive... Bom, na universidade que eu fiquei, né, é muito comum você ter... Na verdade, nas universidades europeias é muito comum você ter alunos de intercâmbio. Né, o Erasmus ele faz esse programa forte, né, de intercâmbio entre os alunos. Então, a universidade já estava estruturada para receber os alunos de intercâmbio. Então, mais ou menos um mês antes de chegar no país, antes de chegar em Kuopio, antes de chegar na Finlândia, eu já sabia quem seria o meu tutor, entre aspas, né? Quem seria a pessoa que me indicaria tudo o que ia acontecer na universidade, quem me mostraria o caminho, quem me mostraria a cidade, que pegou a chave do meu apartamento lá, eu tive que alugar um apartamento, ele é a pessoa designada pela universidade para ir na central lá de aluguéis de apartamento para estudante, pegar a chave do meu apartamento. Então ele já deixou algo preparado para mim, em relação a materiais que eu ia precisar. E não foi só por causa do Matheus, não foi só por causa do aluno que vinha do Brasil, são dos alunos que vinham do mundo todo. Então a recepção que eu tive da universidade, da cidade e dos finlandeses foi sensacional. Não tenho coisas ruins a dizer, foi tudo muito bom. E um povo extremamente educado, né, extremamente solícito, extremamente
são distantes, é verdade, né? Não criam laços de amizade tão próximos, mas é uma coisa cultural do finlandês. Mas quando você precisava de alguma coisa, eles estavam lá dispostos a te ajudar. E isso eu consegui ver tanto com o finlandês quanto com os alunos que participavam do intercâmbio, né? Você monta um grupo muito forte, você monta uma convivência com as pessoas que estão lá, que é muito intensa. E começa a entender a cultura do mundo todo, você troca, às vezes você marcava eventos de culinária do mundo, né? Então, cada um levava um pouquinho do que é um prato natural, cultural do seu país, e vocês trocavam, falavam um pouquinho da história, falavam um pouquinho de onde ele surgiu. Então, a recepção e a convivência que eu tive com os alunos, com a universidade e com o finlandês não poderia ser melhor. E aí, pegando para o lado dos professores, também outro exemplo sensacional que eu tive um professor tutor lá também, um professor que, por coincidência, gostava muito do Brasil, assistia Carnaval todo ano. Em fevereiro ele colocava lá para assistir desfile de escola de samba, acompanhava o futebol brasileiro. E, então eu também tive uma proximidade com um professor muito boa, que me ajudou a entender a cultura, me ajudou a me adaptar bem, me adaptar rápido, a andar pelos melhores caminhos, assim, né, lá, porque existem... Você chega, você quer testar tudo, você quer ver tudo, você quer conhecer o lugar. E eles me ajudaram a entender quais eram os melhores percursos que eu poderia fazer, tanto academicamente, que era, de fato, o principal motivo de estar lá, quanto culturalmente com a cidade, com o país e com as demais coisas que o norte, por exemplo, né, que é a cultura nórdica podia me oferecer. Então, me levaram para os melhores lugares para ver a aurora boreal, por exemplo. Enfim, tiveram várias coisas que foram bastante positivas lá, que eu com certeza não tenho nada a reclamar. E foi uma experiência de aprendizado, acho que ímpar na nossa vida, né? E acho que eu posso falar talvez por nós quatro. É uma experiência de aprendizado que você não espera como vai ser, mas supera as suas expectativas. Então é algo engraçado de acontecer. Fiquei curioso de saber o que você levou de comida, se você cozinhou. Eu fiz prato 2 vezes, né? Na verdade, eu fiz 2 doces. 3. Não, na verdade, fiz 2 doces e um salgado. Fiz feijoada uma vez. Então, pedi para minha mãe enviar do Brasil um pacote de feijão para lá, porque o feijão que tinha lá não era muito legal. Então, feijão, carne, enfim, tudo mais para fazer feijoada. E fiz quindim e brigadeiro, que não podia faltar, obviamente, né? Então, essas 3 coisas não tinha como tirar. Então, foi bom. Legal. Quindim foi o que teve melhor aceitação. Tudo pareça. Legal. Eu vou passar a palavra para a Raquel, mas vai pensando aí uma coisa que a gente não colocou ali na lista, mas me veio aqui agora na cabeça. Vai pensando numa experiência pessoal que vale a pena compartilhar, e aí quando a gente acabar essa rodada, volta para você. Raquel, por favor. Tem que falar experiência pessoal já agora ou eu posso falar depois? Pode falar depois. Então tá. Assim, fiquei com um pouquinho de inveja do Borré, porque ele falou que ele teve um tutor que ajudou ele em tudo. No meu caso, eu não tive isso. Eu tive que me virar com tudo. O bom foi que, assim, o Daniel já tinha ido, então eu peguei várias dicas com o Daniel. Eu corri pra ele e falei, Daniel, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Então, assim, ele me ajudou bastante. Mas em relação à convivência lá no IPB, eles têm uma associação dos brasileiros. Então, antes mesmo da gente ir para lá, a associação pegou o contato de todos os intercambistas que estavam indo para lá e fizeram um grupo no WhatsApp com a gente. Então, assim, antes da gente pisar lá, a gente já sabia quem ia para lá. Tinha gente de dupla diplomação, do Paraná, de tudo quanto que é canto do Brasil. Tinha muita gente, muita gente. Então, quando a gente chegou lá, eu não posso dizer que eu já cheguei lá não conhecendo ninguém, porque a gente meio que já se conhecia pelo grupo e a gente chegou lá já marcando um encontrão com todo mundo, mas assim, eram todo mundo brasileiro. Não tinha outra nacionalidade. As outras pessoas de outras nacionalidades que eu acabei conhecendo foi fazendo os cursos na faculdade mesmo. Mas acaba que, bem ou mal, você faz muito mais amizade com o brasileiro, porque lá a comunidade brasileira é enorme, assim. É surreal, gente de tudo quanto que é canto do Brasil. Então você acaba fazendo, sim, mais amizade com brasileiros do que com estrangeiros de lá. E com os africanos também, que tem uma comunidade muito forte lá. E quanto aos professores, eu não tive problema nenhum com os professores. Todos me trataram super bem. Inclusive, quando a gente chegou lá, a gente foi designado a um professor para
ajudar a gente a montar a nossa grade. A gente já tinha montado antes de ir para lá, porém a gente tinha, quando a gente chegava lá, ele marcava uma reunião com a gente para saber se estava tudo direitinho e explicar os procedimentos da faculdade, que a gente tinha direito à comida de graça, que era o almoço e janta, de segunda a sábado, de graça. Ele explicava pra gente como é que funcionava, tudo direitinho, assim. Eu não tenho nada a reclamar de dúvida, assim, eu não fiquei com dúvida em nada, porque me explicaram tudo. Eu tive que correr atrás de muita coisa aqui no Brasil ainda, eu tive que correr atrás de moradia, como é que eu ia transferir meu dinheiro daqui para lá, essas coisas assim, eu tive que correr atrás de muita coisa. Mas chegando lá, eles me deram todo o apoio, eu não tive problema nenhum com isso, a convivência foi, assim, perfeita. Eu não tenho nada a reclamar sobre isso. Legal, muito bem. Eu vou passar agora para a Bruna, e aí eu fiquei com uma dúvida em relação ao que a Raquel falou, talvez a própria Bruna possa esclarecer, por ter participado do mesmo programa. Esse almoço e janta que vocês tinham, ele era porque vocês eram intercambistas ou é uma coisa que está inclusa na propina do pessoal que já está lá? Então, completando o que a Raquel falou, essa questão da alimentação, ela é tipo um convênio que a faculdade de lá tem com o Cefet. E aí, quando eles mandam alguém de lá para o Cefet, essa pessoa também tem os mesmos benefícios. A Raquel falou basicamente tudo, né? Porque nessa parte assim, foram as mesmas experiências. Mas eu acho que uma coisa interessante, assim, é que essa questão de ter um professor para te designar era de acordo com a quantidade de matérias que você tinha escolhido de determinada escola. Então, como a gente acabou pegando a maior parte delas na escola de educação, o nosso tutor, ele era da educação. E aí ele foi super receptivo. No primeiro dia da gente lá, a assessora internacional, que sempre falava com a gente por e-mail, estava lá ajudando. Eles entregaram um mapa da cidade para a gente, com tudo desenhado, com como é que a gente fazia o cartão, porque a gente tem um cartão da faculdade que ele servia para tudo. Se a gente perdesse ele, a gente estava literalmente perdido na vida. Ele servia para marcar presença na aula, ele servia para a gente almoçar, ele servia para tirar xerox, ele servia exatamente para tudo. E nesse ponto, assim, a gente sempre teve suporte. Qualquer coisa que a gente precisasse, a gente podia perguntar. E eu acho que a Raquel falou isso, mas a nossa recepção ela começou antes da gente estar propriamente em Portugal. Quando em maio a gente já começou a procurar as coisas e viu que tinha passado no processo, essa comunicação deles com a gente já foi muito intensa. Em relação assim à relação de professor e aluno, eu acho que eu posso contar um caso isolado que, numa das matérias que a gente pegou na escola de engenharia, que era sobre energias renováveis, a turma ela era composta basicamente por brasileiros e africanos e tinha um português. Só um português na turma. E aí era basicamente a turma dos intercambistas, assim. E era muito maneiro, porque os professores eles já estão acostumados a receber gente do mundo inteiro. Então eles já aceitam isso muito bem. E eu acho que é isso. Deixar alguma coisa para o Dani falar. Com certeza. Daniel, complementa aí e assim, talvez você possa trazer para a gente um pouco da experiência de como são os professores e a realidade da aula, o dia a dia de sala de aula, assim, né? Que a gente estava até conversando um pouco antes. E aproveita que o pessoal já falou basicamente tudo, essa parte de recepção. Talvez você possa falar mais dessa questão do dia a dia. Beleza. Só queria comentar um pouco da parte da minha recepção também, que acho que aconteceu um pouco diferente, né? Quando você vai lá para o IPB e você passa no processo e tudo mais, eles recomendam uma empresa que se chama Risk Vector. Essa empresa ela é incubada no IPB, ela nasceu lá dentro. Então, lá dentro tem a empresa, ela existe dentro do IPB, foi feita por alguns alunos, né? E aí eles cuidam de todo esse seu trâmite com alocação lá. Então, eles vão ver um apartamento para você, vão te alugar, cobertor, eles te dão todo o suporte para você morar lá. Só que como o meu processo foi um turbilhão de coisas acontecendo, né, e o meu visto demorou para sair, eu não sabia até o último momento se eu ia conseguir ir ou não, eu não consegui contratar essa empresa. Porque quando eu fui procurá-los, as vagas já tinham acabado. Então eu tive que procurar uma casa por fora. E aí, beleza, eu consegui achar uma casa em um grupo de Facebook, fui para lá. Assim que eu cheguei em Portugal, quando eu ia entrar na minha casa, não tinha ninguém na casa. A moça tinha deixado a chave num café do lado. E aí eu peguei essa chave no café do lado e quando eu subi para casa, o que acontece?
Lá existe a cidade de Bragança, né? E todos os alunos eles moram nas aldeias em volta de Bragança. Então são várias aldeias que estão espalhadas ali em volta. A gente chegou lá, eles estavam voltando de um período de férias, né? E aí o que aconteceu comigo, né, especificamente? Eles estavam voltando do período de férias, mas eles ainda não estavam em Bragança efetivamente. E aí quando eles saíram do período de férias, eles desligaram tudo. A água, o gás, a luz. Então quando eu cheguei lá, eu fiquei o primeiro dia sem nada disso. E aí o segundo dia, eles também não iam conectar nada disso. E aí, quando eu já ia para o segundo dia, né, à noite, eu resolvi procurar um hotel e eu fiquei lá por alguns dias, porque estava sem condições de ficar nessa casa. O pessoal da casa só ia voltar dali a 10 dias, ou seja, eu não ia conseguir ficar 10 dias sem água, gás e luz, né? E aí foi então onde eu procurei ajuda lá com o pessoal, né? Eles me apresentaram o pessoal de novo da Risk Vector e eles me mantiveram em contato. E aí surgiu uma vaga em uma das casas que uma pessoa desistiu. E aí foi quando eu fui alocado, e aí finalmente eu tinha uma casa com água, luz e gás para poder sobreviver lá. E aí esse foi um perrengue assim, que eu levei um baque, né? Que eu tinha acabado de chegar lá, não conhecia nada, nem ninguém. E aí chegar numa casa onde você não tem nem água, nem luz, nem gás, foi um pouco complicado, mas eu tive todo o suporte necessário. A minha experiência com os professores, de uma forma geral, foi bem boa, assim. A dinâmica das aulas lá é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Lá é como se fosse mais aqui para o nosso ensino médio, assim, as dinâmicas das aulas, sabe? Então, é uma aula muito mais expositiva, né? Onde os professores, eles colocam ali todo o conteúdo e aí você copia no seu caderno, estuda, faz algumas perguntas e prova. É muito mais assim nessa dinâmica, não tem, pelo menos ao longo da minha graduação no Cefet, né, as dinâmicas das aulas eram muito mais interativas. A gente sempre perguntava alguma coisa, questionava, ter um bate-papo, um texto para a gente discutir. E lá não era muito bem assim. Algumas disciplinas só que existiam alguns debates em grupo, mas isso aconteceram poucas vezes. E aí, com a relação com os professores, né, também foram muito boas, mas havia um professor em específico onde realmente existia um certo bloqueio assim dele com os alunos de fora, sabe? Então, eu cheguei a presenciar racismo dele com alguns alunos africanos, machismo com algumas meninas, e ele sempre soltava alguma piadinha, assim. Eu entrava lá na sala de aula, e aí, quando ele me conheceu, assim, ele perguntou de onde eu era, eu falava que eu morava no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Aí ele já falou assim, então eu vou esconder aqui minha carteira. Algo do tipo, assim, sabe? Algumas piadinhas estúpidas, que isso aconteceu só com esse professor, infelizmente, mas assim, é algo que a gente não está livre, né? Nem aqui no Brasil e nem lá fora. Então, essa foi a única experiência ruim que eu tive, de resto foi tudo maravilhoso, sensacional. Deixa de novo fazer uma complementação rapidinha, que o Daniel puxou uma história que eu acho que eu lembrei. Quando eu cheguei lá, minha casa não estava, assim, tinha água, tinha gás e tinha o suficiente, mas eu não tinha internet, então eu não conseguia falar com minha mãe que eu tinha chegado. Imagina você na Finlândia não consegue mandar e-mail para sua mãe falando que você não chegou no país e na casa que você tá salvo, né? Imagina como é que ela estava desesperada. E aí eu não tinha internet. Eu não sei que coincidência aconteceu, mas na hora que eu cheguei e eu percebi que eu não tinha internet, tocou minha campainha. E eram os testemunhos de Jeová. A minha primeira decisão foi, galera, eu preciso conversar com vocês, mas, assim, galera, eu preciso de internet. Por que a gente não conversa? Você me entrega um pouco de internet, eu mando uma mensagem, a gente conversa, e depois a gente troca. Depois eu até conversei com ela de novo, assim, mas foi o momento que me salvou. Eu peguei as testemunhas de Jeová, me compartilharam a internet, que eu consegui mandar mensagem, falou, tô vivo, cheguei aqui, tá tudo bem, e quando eu tiver internet de novo, eu te mando mensagem. Por aí. É clichê, mas elas testemunharam esse momento. Foi isso, cara. Me salvou. Legal, não, legal. Ô, Matheus, vamos aproveitar que você está falando aí. Conta pra gente um pouquinho também dessa questão da relação com o professor. E eu não sei se esse era o seu caso que você queria contar lá em relação à experiência pessoal, mas aí tenta responder. Eu vou fazer mais uma rodada com todo mundo. E aí tenta responder tanto essa pergunta da questão da relação com os professores
digo em sala de aula mesmo, né? Não da relação pessoal, como era e tal, em relação ao que a gente tem aqui, ou em relação ao que o Daniel comentou, e também algum relato pessoal que seja interessante compartilhar. Legal. Eu acho que eu não tive professores que não ficaram curiosos, ou pelo menos quiseram saber um pouquinho sobre o que eu estava trazendo do Brasil, né, o que eu estava levando do Brasil. Acho que todos eles acabaram me perguntando como é que era, né? E eu acredito que tem uma diferença, que em Portugal você tem uma quantidade de brasileiros muito maior que você tinha na cidade que eu fui morar, que era tipo 400 quilômetros para o norte da Finlândia, no meio da Finlândia, 400 quilômetros distante da capital, e na cidade inteira tinham 30 brasileiros. Então, assim, eu acho que os professores em geral, eles tiveram muita curiosidade de saber o que eu estava levando, né? Como é que era, quais eram as minhas impressões. Em especial, eu tive um professor lá que foi de fato o tutor que eu tive, que ele não era oficialmente um tutor, ele acabou se transformando depois, mas porque eu me inscrevi na disciplina que ele fez, que era de eletromagnetismo. Na época, qual era o meu problema? Né? Eu quis me inscrever na disciplina de eletromagnetismo, só que não tinha disciplina de eletromagnetismo em inglês, só tinha disciplina de eletromagnetismo em finlandês. Eu não sei por que eu tomei essa decisão, mas eu decidi me inscrever na disciplina de eletromagnetismo em finlandês. Então, eu cursei durante 1 semestre aí, uma disciplina de eletromagnetismo básico. Basicamente, o que eu tinha era a aula inteira, eu o único não finlandês na aula, o professor dando aula em finlandês, ele apontava o quadro, assim, as imagens, e o que eu tinha que fazer era pegar o material que ele ia dar aula uma semana antes, estudar o material que ele ia dar aula, anotar onde eu tinha dúvida e basicamente a imagem que estava próxima do momento que eu estava com dúvida, e quando a imagem surgia na tela, eu sabia que era o momento de perguntar. Então, e aí ele dava a aula inteira em finlandês, então é que tem algumas palavras que ficam na minha cabeça, assim, que eu sei o que significa em finlandês, porque ele falava, mas quando eu perguntava em inglês, ele me respondia em inglês. E a turma também entendia isso, né? A turma entendia que aquilo estava acontecendo. Então, eu não precisava necessariamente ter aula em inglês. Claro que eu não preciso falar o quão difícil foi. Eu acho que eu passei na régua mesmo, na média, assim. Só que foi uma experiência muito próxima que eu tive do professor. Toda semana, ele praticamente me indicar o que ele ia fazer, tirar as minhas dúvidas, ser solícito para tirar essas dúvidas e ser aberto para essa nova cultura que ele não estava próximo. Eu acho que a gente consegue, talvez, ter uma relação aí de proximidade. Eu tive uma relação de proximidade na universidade que eu fui, que não era distante, ou não foi distante da relação de proximidade que eu tive no Cefet Petrópolis. Isso foi uma coisa muito positiva. Eu consegui... No Cefet Petrópolis foi... igual que tá falando, eu fui reprovado em eletro aqui quando eu voltei. Olha que ironia. Eu peguei a disciplina e fui reprovado. Mas no Cefet Petrópolis a gente consegue ter proximidade com o professor, a gente consegue conversar perto, a gente consegue ter aquele cara mais próximo. Tanto é que tem aquele programa, né, de você ter um professor que você está direcionado, né? Eu não sei se ainda se mantém, mas eu tinha um professor, acho que foi até você, Misha, que você entra, você está direcionado a um professor ali para perguntar. E isso foi muito positivo, porque no meio de tanta mudança cultural, essa que não foi necessariamente mudança, né, foi uma coisa que eu vi semelhança, me ajudou a entender todas as outras. Então, os professores foram muito, muito bem solícitos, foram educados, foram curiosos e foram motivadores, de fato. Né? A minha experiência lá, realmente não tive como coisas... Em relação à acadêmica, né, a experiência acadêmica, eu não tenho como falar que foi negativa. Foi basicamente tudo positivo. Legal. Raquel, quer contar alguma experiência pra gente? Eu queria comentar só um pouco do que a gente acabou falando um pouco antes do pessoal entrar, né, na reunião. Que lá, eu não vou dizer que lá o ensino é pior ou melhor do que aqui, porque todo país tem seu ensino e é diferente do nosso. A gente não sabe como foi o ensino médio deles, a gente não tem como eu ter um parâmetro se é pior ou melhor. Mas eu posso dizer, assim, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado aqui na maior correria, tipo, nossa, dá, sei lá, 3 tópicos de uma matéria num dia só, gente. É muita correria e lá é tudo muito, tipo, lento, sabe? Bem devagar. E um negócio que chamou muita atenção, o da Bruna, que a gente ficou assim, cara, o que tá acontecendo? Foi quando a gente a gente estava fazendo uma matéria de metodologia de pesquisa e no final do curso a gente tinha que apresentar
um seminário sobre tópicos que a gente aprendeu durante o curso. E a gente acabou fazendo um grupo, era eu, Bruno e mais 2 brasileiros, se eu não me engano eles eram do Sul. E todo o resto da turma era português. E aí eu acho que a gente foi, sei lá, um dos últimos a apresentar, ou o penúltimo a apresentar. Então a gente viu a apresentação dos portugueses primeiro. E eles literalmente apresentavam o slide e liam o slide. Eles literalmente viravam pro quadro, ficavam de trás, assim, de costas pro professor e liam. E a gente ficou assim. Eu olhava pra Bruna e ficava. Eu olhava pros outros brasileiros que estavam com a gente, cara, isso tá acontecendo mesmo? É normal? E a professora, assim, não apresentou nenhuma reação diferente da que ela já tinha. E a gente achou isso muito estranho, muito estranho. Eu falei, caraca, será que eles vão tomar uma nota menor e tal? E acabou que no final eles acabaram tomando uma nota 10, sabe? Assim, a gente ficou, cara, isso é normal lá, sabe? É normal você não precisa decorar o que você vai... É como se você não precisasse ser tão aprofundado naquilo para explicar para alguém, sabe? Você pode simplesmente ler e eles vão estar ok com aquilo. E a gente achou isso muito estranho, porque aqui você tem que estudar, você tem que não decorar, mas você tem que entender e apresentar o que você entendeu para os professores. E lá não é muito assim, sabe? Então essa foi uma experiência que eu achei muito esquisita lá, que eu fiquei muito chocada. Mas assim, com relação a racismo, essas coisas, eu não cheguei a ver muito no professor em sala de aula. Eu vi muito do lado de fora da faculdade com aluno, mas professor mesmo, eu não vi nenhuma situação de racismo ou de xenofobia, não vi nenhuma. Tinha os professores que eram mais assim, gostavam mais de brasileiros e outros que não eram tão assim, então não gostavam tanto assim desse nosso lado mais tipo, feliz, sabe? Eles eram mais, sabe, mais quietos na dele. Mas de resto, assim, eu não tenho nada a reclamar, os professores foram muito bons. Uma coisa diferente que eu acho do que o Borré falou, lá eles não são tão próximos, a gente não teve essa proximidade com os professores de criar um laço. Aqui no Cefet, a gente tem professores que a gente cria amizade, que a gente leva para fora do Cefet e tudo mais. E lá não tem muito isso, a gente não é muito próximo. Eles estão abertos a tirar nossas dúvidas sempre, são super solícitos, mas é assim, é aquela relação ali de aluno-professor e não passa disso, sabe? Não é nada mais do que isso. Certo. Bruna? Então, respondendo a pergunta do Marcos, que a gente apresentou sem ler qual foi a reação, eu tipo assim, gente, o que essa gente está fazendo, né? Como assim eles não olham para o quadro para ler? Porque o que aconteceu nesse trabalho? Ele era um livro que a gente tinha que ler, nós éramos um grupo de 4 pessoas, e falava sobre a pesquisa qualitativa. Então, cada capítulo falava um pedaço. E aí a professora sugeriu que cada aluno lesse uma parte e fizesse a sua apresentação. Beleza, super funcionou. Só que assim, as apresentações elas eram de 15 minutos. E o livro tinha 120 páginas. E brasileiro, quando começa a falar, não para. E aí, as apresentações que eram de 15 minutos, todas sendo lidas, a gente tomou uma aula e mais 15 minutos, além da aula. E as pessoas ficaram olhando pra nossa cara, tipo, vocês não vão calar a boca nunca mais? Foi basicamente isso. Mas eu acho que, contando histórias bizarras, a gente pegou uma matéria chamada Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação. E aí a gente foi levado para uma sala que era tipo um estúdio. E a gente chegou assim e a sala só tinha MacBook. E a gente ficou olhando para o MacBook. Eu olhei para a Raquel e falei, eu não sei mexer nisso. Eu não faço ideia do que é esse teclado aqui, gente. E aí, assim, para eles era muito normal. E a gente foi levando o curso, a gente teve que aprender a mexer no MacBook. E lá no final do curso, se eu não me engano, tinha uma parte que falava de gamificação e da questão da robótica no ensino. E teve um dia que a professora estava super revoltada, falando que ela tinha solicitado que fosse comprado robôs para a gente treinar na sala de aula e a instituição não tinha entregue esses robôs. E ela falou que isso era inadmissível, isso era absurdo. E a gente ficou olhando assim, como, cara, é meio que assim, uma outra realidade, né? A gente não está acostumado com isso. E no fundo eu acho que é bem isso, assim, a relação que a gente tinha com os professores. Eles eram muito solícitos, a gente podia perguntar o que quisesse, até mesmo assim, sobre a cultura e tudo mais, eles davam alguma dica pra gente do que falar e do que não falar. Porque lá, por exemplo, você não pode chamar uma senhora de dona, tipo, dona fulana. Lá é senhora. Porque uma vez eu fui chamar de dona numa reunião, assim, por educação, e a resposta foi, eu sou dona das minhas pernas. Eu falei, desculpa? É isso? E assim,
é um pouco disso, né? Os nossos costumes são diferentes. E eu acho que uma coisa também para ser comentada é que eles não aceitam que a gente fala português. O nosso idioma é brasileiro, porque o nosso português não é o mesmo português deles. Então, eu acho que são esses uns tópicos assim para serem comentados. Ah, Eu legal, quero, Bruno. posso dar um adendo aqui rapidinho? Vai lá. Quando a Bruna falou desse negócio de que eles não aceitam a gente falar o português brasileiro e não falar o de lá, sabe? Eu lembro que teve uma aula que foi na de sistemas de informação, que a gente mexia muito com o computador para mexer com Excel e tudo mais. E aí, numa das primeiras aulas, ele foi pegar o nosso e-mail. Tinha eu, Bruno e mais uma intercambista. E aí ele foi pegar o nosso e-mail para mandar as tabelas pra gente, porque a gente não estava conseguindo ter acesso. E aí ele pediu pra gente soletrar. E eu lembro que a Bruna foi falar o nome dela. E aí, tipo, o K é com K, né? E aí ela falando K, e aí ele ficou K, porque lá o K é capa. Eles falam capa lá. E aí ela falou K, e ele ficou revoltado, assim. Cara, o que é K? Tipo, como assim? O que tá acontecendo? E a gente, K, cara? Como assim K? Você não sabe o que é K? Aí, depois de muito tempo, um aluno português entendeu que o nosso K era o capa deles. Mas o professor ficou assim, revoltado com a gente, porque a gente tinha interrompido a aula deles para falar uma coisa errada, sendo que não era errada pra gente. A gente nem sabia que o K era capa lá, sabe? Então, assim, eles não aceitam muito isso da gente ter uma língua diferente da deles, eles não aceitam as nossas diferenças, eles acham que a gente tem que ser igual a eles lá e falar igual a eles. Então, isso foi uma coisa que, tipo, na hora eu fiquei, caraca, o cara tá surtando, porque a gente não sabia que K era capa, sabe? Então, isso foi bem, bem difícil pra gente de entender. Ah, interessante. Isso pode ter alguma coisa a ver com o fato deles acharem que o português, quer dizer, de fato é, né? O português deles é o original, né? Pode ter alguma coisa a ver, assim, entre o inglês britânico e o inglês americano também. Eu acho que é comum. Bom, esses regionalismos, né? Mas engraçada essa história. Eu tava rindo aqui. É ruim, né, estar numa coisa virtual, porque a gente ri e a pessoa que está falando não faz ideia da reação da plateia, né? A Bruna contando ali, eu rindo aqui, e queria demonstrar que eu estava rindo, mas não sabia se eu abri o áudio, não abri o áudio, mas ia pegar mal. É engraçado, né, essa coisa, né? Não sei se vocês já estão lidando bem com isso, mas, enfim, é estranho. Daniel, quer falar mais alguma coisa para fechar? Não para fechar, porque tem uma pergunta da Marcília que eu quero explorar com vocês, mas se você quiser comentar alguma coisa, Dani. Dessa experiência assim, de aula, foi uma interessante que eu tive, foi numa disciplina dessa de energias renováveis. A sala era muito mista, assim, né? Tinha alunos de várias nacionalidades, e aí o professor passou um trabalho em um grupo, mas ele não deixou que a gente escolhesse os grupos, e aí foi meio que um sorteio, e eu acabei caindo com um cara italiano para poder fazer o trabalho. E aí foi assim, uma interação bem maneira, né? De fazer um trabalho de energias renováveis com um cara da Itália, que possui um clima totalmente diferente do Brasil, né? Se tratando de energias renováveis, isso é uma coisa a ser levada em conta. E foi bem interessante porque talvez se o professor não tivesse feito essa dinâmica, provavelmente eu escolheria algum brasileiro para poder fazer o trabalho comigo, né? E quando ele propôs isso, a princípio, a maioria das pessoas ficaram um pouco relutantes, mas acabou que deu muito certo, foi uma experiência bem legal. Ah, muito bom, legal. Eu acho que nesses momentos assim, eu acho que tá na chuva para se molhar, né? Eu acho que, sei lá, pelo menos tentar ser o mais hardcore possível, fazer até se bobear com um chinês que nem fala inglês, cara. Só para ver a diferença de cultura. Enfim, a Marcília tocou num ponto aqui interessante. Vamos ver se a gente consegue debater o ponto de vista de vocês. A que vocês acham que deve essa diferença curricular entre os cursos? Quer dizer, imagino que ela esteja falando entre o nosso aqui, né, e o deles. Lá sequer existem os mesmos, não é? Então, eu sei mais ou menos que em Portugal é bem diferente daqui, porque não tem essa questão de bacharelado e licenciatura, né? Tudo lá eles chamam de licenciatura. E como a gente estava falando um pouco antes, tem a questão dos mestrados, né? Eu não vou entrar muito, vou deixar vocês responderem. E aí eu não sei se o Matheus também teve essa experiência, assim, se ele entendeu como é que é o sistema e tal. Então, acho que assim, para a gente poder responder completamente, eu acho que tem que entrar um pouco no que a Raquel puxou ali, a questão do ensino médio, né, e tal. Talvez a gente tenha que fazer uma resenha um pouco mais longa.
Quem quer falar aí? Mas acho que eu posso contribuir um pouquinho. Né? Começa aí. Estive estudando isso há um tempo. Eu acho que muito do que a gente entende como currículo, eu vou falar currículo de formação de professores, né, um currículo mais graduação, ele está vinculado daquele projeto de educação que se imagina da educação básica. Né? Então, você tem, pelo que eu... Bom, acho que eu posso ser corrigido se eu estiver falando besteira, né? Mas se você olha o plano de educação básica hoje do Brasil, o que foi até então a gente ter essa BNCC de pouco tempo atrás, você tem claramente as disciplinas sendo divididas das suas pequenas caixas nas suas pastas. Então faz sentido, né, já que as disciplinas e o currículo nacional, ele não é baseado em projetos ou coisas mais extensas, mas ele é baseado numa divisão disciplinar, faz sentido que o programa de formação de professores também seja diferenciado, seja orientado para que o professor seja formado para aquilo que ele vai de fato ensinar. E aí quando você passa, por exemplo, para o modelo finlandês de educação básica, que é mais baseado em projetos, mais baseados em multidisciplinaridade, mais baseado na interseção entre disciplinas diferentes, é interessante que você tenha no processo de formação de professor os cursos em que você tem uma abrangência maior. Então, eu não preciso falar especificamente sobre a física, já que eu não vou ensinar especificamente a física, mas é importante que eu saiba falar sobre um contexto de meio ambiente dentro de um foco dentro da física. Então, na verdade, minha formação geral, ela precisa ser mais vinculada à compreensão do meio ambiente, e isso se caracteriza com a união de biologia, química, física, de mais conteúdos, e com foco, aí sim, na parte da física. E aí eu acho que eu senti a maior diferença nisso. A gente não vai especificamente nessa matriz de disciplinas, né? Você não se forma para ser profissional, ser professor da disciplina, mas você se forma dentro de uma área muito maior. Então, o teu plano de educação básica, ele molda muito do que vai ser o programa de formação de professores. Como eu acho que vai ser também no Brasil daqui a um tempo, né? Ano passado você teve o plano de a BNC Formação, que é o plano de formação dos professores vinculado à BNCC. Então você tinha uma ideia aí de formação de educação básica, um projeto de educação básica, pelo menos curricular para educação básica, e você modifica a formação dos professores para isso. Então eu acredito que seja um possível caminho para a gente tentar entender essa diferença curricular, né? Como é que a gente entende a divisão da educação básica naquele país e como é que isso se relaciona com a formação de professores na graduação. Então, acho que deu para entender um pouquinho do que eu quis dizer ou confundi tudo? Não, sim, assim, em termos gerais, eu acho que deu para entender. Não sei, a Marcília está digitando, talvez ela comente alguma coisa. Talvez eu tenha falado besteira, ela vai corrigir agora e eu vou descobrir. Não, falou que foi tudo bem. Tá. Bom. Em relação a Portugal, algum de vocês três se habilita a falar? Bruno? Acho que a gente pode fazer quase que uma roda de conversa aqui, literalmente, né? Porque cada um vai agregando um pouquinho. Falando do bloco da educação, que foi onde a gente estava, ele forma o aluno para 3 anos, tipo assim, a licenciatura dele são 3 anos de curso, só que você forma mais ou menos um pedagogo, que a gente conhece aqui no Brasil. Você é formado para professor, de forma geral, só que quando você se forma, você pode dar aula para o que eles chamam de primeiro ciclo, que seria o ensino fundamental 1, que a gente está acostumado. E aí, depois disso, no mestrado, que acho que foi até o que a gente estava meio atropelando as palavras aqui antes de começar a gravação, que o mestrado lá é como se fosse assim, todo mundo vai fazer, todo mundo vai se especializar. E aí no mestrado você literalmente faz essa especialização, né? Você vai se formar, você vai ser um especialista em história, você vai ser um especialista em ciência, um especialista em geografia. Então primeiro você aprende a base, você tem essa formação geral que o Matheus comentou, e depois você tem essa formação mais específica que eles entendem disso no mestrado. Mais alguém? Eu queria agregar isso que a Bruna falou, que esses 3 anos que eles fazem lá, eles chamam de educação básica. Então, eles saem do colégio e eles entram na faculdade fazendo licenciatura em educação básica e eles saem como pedagogos e depois eles se especializam. E quando a gente estava lá, as primeiras, assim que a gente começou as aulas, sempre perguntava de onde vocês são, o que vocês fazem de faculdade. E a gente falava, a gente faz licenciatura em física. E ninguém entendia lá, porque não é normal isso. E aí a gente fala, a gente faz licenciatura em física. Quantos anos? 4 anos. Eles ficavam, como assim vocês fazem 4 anos de faculdade, saem formados, vocês já podem dar aula de física? A gente
Lá não é assim, eles fazem 3 anos numa especialização básica e depois eles têm que fazer mais 2 anos, dependendo do mestrado, vai até 3 anos. Então, assim, eles levam muito mais tempo do que a gente. Isso. Mas, assim, tem coisas que lá eles aprendem no ensino médio que a gente não aprende, foi o que a gente estava conversando antes, que é a questão da derivada, da integral. Eles aprendem isso no ensino médio lá, a gente não aprende. Então, tem coisas que são melhores e piores do que a gente aqui, nesse caso. De questão de ano e do que a gente aprende lá e do que a gente não aprende. Daniel, você que interagiu mais lá com a engenharia, falou que fez um curso lá, você sabe como os engenheiros se formam? Se é o mesmo esquema de licenciatura, com mestrado e tal? Olha, eu não sei, Misha. Acho que Na verdade, eu tive pouco contato lá com o pessoal da engenharia, eu só fiz essa disciplina de energias renováveis, né? Mas o que eu sei de engenharia que estava acontecendo lá eram alguns casos de brasileiros que estavam fazendo dupla diplomação. Então, eles se formavam aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, tiravam o diploma lá de Portugal, né? E faziam essa dupla diplomação. Mas eu não sei lá se um engenheiro só com licenciatura já pode atuar como engenheiro, eu não sei ao certo como funciona. Entendi. Acho que a Raquel queria falar. Então, lá a engenharia, todos os cursos lá são 3 anos, todos, engenharia, independente do que seja, é tudo 3 anos. Então, a engenharia deles lá também são 3 anos só, e eles já saem formados como engenheiros. O mestrado deles lá é mais para se especificarem mais na área deles ainda. Por exemplo, lá tem tem graduação, né, que é engenharia de energia renovável. E aí tem um mestrado que é energia renovável e eficiência energética. Só se aprofunda mais naquela área, mas eles já saem como engenheiros. E tem um caso de um brasileiro que eu conheci lá, que ele foi fazer dupla diplomação, ele fazia engenharia elétrica, se eu não me engano, no Paraná, na UTFPR. E aí ele foi fazer dupla diplomação lá, e ele saiu como mestre. Eu não entendi muito bem como isso, mas ele saiu. Aqui no Brasil, ele é simplesmente um graduando normal de engenharia, um engenheiro, mas lá ele já é mestre, porque ele fez uns cursos, né, de mestrado lá, umas matérias de mestrado lá. Então lá ele já é mestre, com essa dupla diplomação, entendeu? Entendi. Certo, eu acho que, claro que a gente não esgotou o tema, mas a gente já conseguiu bastante impressões, né, de vocês aí. O chat rolou aqui uma discussãozinha, a Marcília e o Matheus estavam comentando ali sobre a questão de multidisciplinar ou interdisciplinar. Depois a Soraya também interagiu, perguntando se vocês perceberam alguma situação específica relativa à inclusão de pessoas com deficiência. E aí o Matheus já respondeu, vou ler aqui a resposta dele. Sim, Soraya. Há uma percepção finlandesa é que todos os alunos, em algum momento da formação deles, vai passar por dificuldade de aprendizagem, sejam alunos com transtorno de aprendizagem ou não. Então, pelo que percebi, os professores e profissionais da educação já são mais abertos à inclusão. Aí a Soraya agradeceu, falou alguma coisa em relação... a Bruna também. Soraya, os prédios do IPB são adaptados, com rampas e elevadores, mas não chegamos a ver disciplinas específicas voltadas para essa área da educação. Beleza. Só para a gente aproveitar e interagir com o público um pouquinho aqui, o Sérgio Pereira Larosa perguntou se algum aluno da engenharia da computação já fez intercâmbio internacional. Eu não sei responder, mas eu sei que alunos do turismo com certeza já fizeram, e já recebemos alunos também de Portugal, ali no curso de turismo. E no curso da física, eu não lembro da gente ter recebido alunos de fora, mas o curso de engenharia da computação, como é um pouco mais novo, eu não sei se já teve participação em algum edital ou alguma coisa assim. Se alguém souber e quiser escrever aqui no chat, eu agradeço. Então, não sei se eu vou estar falando besteira, mas eu não sei se o edital que a gente faz na licenciatura, ele vale para engenharia também. Eu acho que na engenharia tem um edital separado. Eu acho que a Raquel até chegou a ver na época que era de uma faculdade nos Estados Unidos. Mas aí era, tipo assim, os trâmites completamente diferentes daquilo que a gente está comentando aqui. Eu acho que os alunos pagavam mensalidade. Enfim, eu não saberia explicar mais a fundo sobre isso. Aham.
Eu sei que a engenharia do Cefet tem um convênio com muitas universidades, né? Até porque o curso de engenharia é mais antigo, né? E tem mais cursos de engenharia também. Então tem muito, nos editais tem muito mais vaga e oportunidades assim. Talvez valha a pena dar uma olhada depois e conversar com a coordenação do curso ou até com a gerência acadêmica e com a direção, como a Raquel e a Bruna já falaram ali. O Glauco mencionou que você passou em eletromagnetismo em finlandês, mas foi reprovado aqui. Caramba. Fui eu não, né? Fui eu que te reprovei? Na real, acho que eu que me reprovei. Eu fui confiante demais para a disciplina. Aí eu Mas eu fui... acabei. Não fui eu não, né? Não foi a disciplina com o Alexandre. Na época com o Alexandre. Eu fui confiante demais Ah, com o Alexandre. Aí foi difícil. entendi, Eu não entendi. dava. Ai, ai. Certo. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que não. Ah, o Matheus Padilha, ele fez uma pergunta e também... Aí o Glauco também mencionou que é por causa do Tratado de Bolonha, uma espécie de 3+2, onde os 2 últimos anos são do mestrado. Antes de entrar na pergunta do Matheus Padilha, e a Thalita também fez aqui, ela falou que quer fazer um intercâmbio e se tem dicas. A gente tem lá no, acho que nos tópicos tem essa questão, essas questões, deixa eu relembrar os tópicos aqui. Agora a gente vai entrar, tem mais 3 faltando. Talvez a gente já tenha abordado alguns assuntos e não precise necessariamente fazer uma rodada com cada um. Então, assim, a próxima pergunta seria: o intercâmbio contribuiu com sua formação profissional? Acho que a gente falou mais ou menos, mas enfim, depois a gente pode juntar tudo numa perguntão só. Qual foi o impacto do intercâmbio na sua vida e na sua experiência pessoal? E aí talvez possam responder essa questão do Matheus aí em relação à família, à falta de proximidade de pessoas conhecidas e tudo mais. E por fim, conselhos para alunos interessados. Então vamos tentar juntar essas duas questões que são até um pouco, enfim, são bem diferentes, mas tentem resumir aí o impacto do intercâmbio de vocês, tanto na vida profissional, talvez o Matheus já tenha percebido isso, né, por já estar no mercado de trabalho há mais tempo e tal, talvez os outros de alguma maneira também, mas o impacto na formação profissional e na vida profissional e o impacto na vida e experiência pessoal. Então, se não me engano, agora na rodada, a Raquel começa. Vamos lá, Raquel. Então, de profissional, assim, eu posso muito mais falar para a escolha da área que eu quero seguir futuramente, que, assim, o intercâmbio foi muito esclarecedor para mim. Porque quando eu fui para lá, eu tinha acabado o meu 5º período, quando eu fui para lá. Eu tinha uma noção do que eu queria falar no meu TCC e a área que eu queria seguir futuramente, mas não era algo muito claro ainda. Então, quando eu fui para lá, eu quero me especializar, né, na área de energia renovável e meio ambiente. E quando eu fui para lá, eu vi que tinha esse curso de engenharia de energia renovável e eu decidi pegar uma matéria nesse curso, né, para entender um pouco mais, para ver se era realmente aquilo que eu ia gostar, que eu ia querer. E aí, quando eu fui para lá, a matéria foi assim maravilhosa. Eu consegui ver um lado completamente diferente do lado que eu, sabe, conhecia já. A faculdade lá, ela tem seu próprio painel solar que alimenta a faculdade de tecnologia, porque tem várias faculdades lá, né? A que eu estudava nessa matéria era a faculdade de tecnologia e gestão, e aí ela tinha um próprio painel solar que alimentava a faculdade inteira, e a gente, nessa matéria, a gente fez uma visita a esse painel solar e toda a área de distribuição de energia. Então, uma visita técnica, então foi explicado tudo pra gente. Assim, a gente pegou um panorama, eu e Bruna, né, que Bruna também fez essa matéria. A gente pegou um panorama, assim, bem diferente do que a gente aprende aqui no Brasil, que eu nunca teria essa oportunidade de ter essa experiência aqui no Brasil. E isso me ajudou muito para decidir a área que eu queria seguir, se era realmente aquilo. E chegando aqui no Brasil, quando eu decidi o tema que eu queria fazer do meu TCC, que eu ia seguir nessa área, eu entrei em contato com os dois, nessa matéria eu tive 2 professores. Eu entrei em contato com os professores de lá, para eles me darem dicas de artigo e tudo mais, e eles foram muito, muito solícitos comigo, eles me deram acesso a um fórum que é só para os estudantes lá portugueses, com todos os artigos nessa área, tipo, só os estudantes de lá têm acesso a isso, e eles me deram esse acesso, eu fiquei, caraca, tipo, eles me ajudaram muito, sabe? Então,
me ajudou muito ter essa experiência lá fora que me fez olhar, caraca, é realmente isso que eu quero, é realmente isso que eu vou seguir, então eu vou me especializar nisso, sabe? Então, aqui eu tendo esse contato com eles, já conhecendo eles de lá e tendo esse contato com eles me ajudou muito. E lá tem o mestrado nessa área, e eles vivem falando comigo assim, vem fazer mestrado aqui, se especializa nessa área, não sei o que. Então, assim, acaba abrindo muitas portas para você pensar em futuramente, em poder fazer algo lá fora. Então, o intercâmbio abriu muito isso na área profissional para mim. E pessoal, assim, é muito difícil você ir lá para fora e, tipo, você não conhecer ninguém, você vai morar sozinha, você tem que ver sua própria comida, você tem que pagar suas próprias contas. Eu já tinha tido um pouco dessa experiência porque eu não sou de Petrópolis, eu sou de Niterói. Então, quando eu passei para Petrópolis para fazer física, eu tive que ir para Petrópolis morar lá, né? Porque é 1h30, eu não ia ficar fazendo 1h30 todo santo dia. Então, acabou que eu tive que ir morar em Petrópolis durante a semana. Então, eu já tive um pouco já tinha tido essa experiência de sair de casa e de ter que fazer minha própria comida, comprar minha própria alimentação e tudo mais. Então, eu já tinha tido um pouco dessa experiência, mas em um país que você tá longe. Lá eu tava 1h30 de um familiar meu se eu precisasse de socorro. Lá não, eu tava, tipo, quilômetros de distância, tinha um oceano no meio. Então, assim, eu não podia pedir socorro a ninguém. Então, você cresce muito nesse aspecto de você se tornar uma pessoa mais responsável de tudo, sabe? E a questão da saudade, para mim, foi muito, assim, ok, porque foi o que eu falei, eu já tinha tido essa experiência de ficar um pouco longe dos meus pais por estar estudando em Petrópolis. Então, foi muito ok. Eu acho que, assim, você tem que ir para lá preparado, sabe? Você tem que se preparar mentalmente para falar assim, caraca, eu tô indo morar sozinha durante 5, 6 meses. Você tem que ter psicológico para isso. Se você não tiver psicológico, não vai dar bom. Você é capaz de você entrar até numa depressão lá, se você ficar, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tô longe da minha família, tô longe de tudo. Então, assim, tem que estar com o psicológico muito bem preparado. E se você quer realmente isso, tem que ter também super apoio da sua família, porque se sua família não te apoiar, quando você estiver lá, cara, vai ser só pior, sabe? Então, você tem que ter muito apoio da sua família para isso também. Obrigado, Raquel. Bruna? Então, acho que é muito isso do que a Raquel falou em relação à experiência profissional, que como a gente ainda não se formou, né, a gente está lá na boca do gol e não consegue ainda, mas foi um divisor de águas, assim. A gente, inclusive, eu acho que até o edital do Cefet ele acerta nesse ponto, porque você está na metade do curso, e aí sim você tem a oportunidade de sair. Bem ou mal, você já viu a base toda do seu curso, que vem agora, assim, né, pelo menos no currículo antigo, era mais a parte da física moderna, a parte mais de pesquisa em educação, que vai vir metodologia, vai vir os estágios mais avançados e tudo mais. Então, faz você refletir um pouco qual é a área que você quer seguir, o que você quer fazer. Eu acho que nesse ponto, assim, o edital é bem assertivo. E é isso, assim, eu fui para lá, a Raquel já tinha esse interesse na área de energia renovável, e eu tinha interesse na área de tecnologia no ensino. E aí essa foi até uma das minhas justificativas para ir para essa disciplina, que eu comentei antes, de tecnologia no ensino, e ter contato com a professora mesmo, assim, dela se dispor e falar, não, tudo bem, você pode me procurar quando precisar, enfim, artigo, material, a gente indica, não tem problema. E os professores em si, eles sempre são muito solícitos, assim, eles sempre se mostram bastante abertos para isso. Eu acho que em relação à experiência pessoal, assim, é um divisor de águas muito grande, porque por mais que a gente já seja independente, a gente já tenha uma vida toda formada, quando você vai para longe, você não tem ninguém. E aí, assim, é você por você. E vão surgir problemas, que aqui você sabe com quem você vai falar, você sabe quem procurar, e lá não. Então, assim, pode, por exemplo, a situação que aconteceu com a gente. A gente chegou em Portugal, mas as nossas malas não chegaram. E aí você fica tipo, gente, o que vai acontecer agora? Tipo, eu vou ter roupa, eu vou ter que comprar tudo agora, o que vai acontecer? Ou então, tipo assim, você vai ficar preso do lado de fora da casa, porque a fechadura quebra, você vai ficar sem banheiro, porque vai dar problema no encanamento. Então, assim, são coisas que acontecem. E aqui você sabe como resolver, e lá você depende dos outros. Até porque a gente morava numa república e ficava quase um telefone sem fio. Você manda mensagem para a república procura alguém, alguém manda, e vai lá e conserta para você.
E eu sou uma pessoa muito família, eu sou uma pessoa muito os meus amigos, eu valorizo essas relações que eu tenho. Então essa parte para mim foi bastante difícil, assim, eu confesso que as pessoas elas se faziam presente da melhor maneira possível, né, fazendo videochamada, ligando para casa todo dia, mas que faz falta, porque, por exemplo, eu estava muito acostumada a chegar em casa e contar como é que foi meu dia, contar a minha experiência, chegar em casa e ver todo mundo. E no intercâmbio você sabe que você anda lá, tipo assim, você vai chegar em casa, você vai olhar para você e vai falar assim, boa noite. E é basicamente isso. Mas eu sempre agradeço assim muito a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, que eles sempre deram apoio. E não foi um apoio de lá. É, realmente, a Bolsa não se lava sozinha também, Borré. E esse apoio não foi de lá, sabe? O apoio ele vem antes. Você tem esse apoio desde quando você sabe, assim, tipo, beleza, eu vou viajar, eu vou dar um oceano de distância. E agora? E aí as pessoas te incentivando, as pessoas te encorajando, é muito importante. E no nosso caso, a gente morava com algumas nacionalidades bem diferentes. A gente dividia uma república com 3 chinesas e uma indonesa, sendo que das chinesas, só uma falava português, aí a outra falava inglês e a outra não falava nada, assim, que a gente conhecesse, né? Ela só falava literalmente mandarim. E aí a comunicação era difícil. E a indonesa, a gente conversava com ela em inglês. Só que essa questão da língua também, ela é um fator, né? Porque você chega lá e até o português é diferente. Você vai falar coisas que as pessoas não vão entender. Então é sempre essa adaptação do idioma também que é bastante difícil. Eu acho que é isso. Ah, legal. O Matheus falou da louça não se lava sozinho. Eu lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos, né? O cara que começou a morar sozinho e apareciam uns papeizinhos debaixo da porta, ele não sabia o que que era, né? Ah, não sei se vocês assistiram esse, enfim. Daniel, vai lá. Então, a Bruna falou que o intercâmbio, assim, para a vida profissional dela foi muito divisor de água, né? E aí, quem me conhece aí, o Misha, o Glauco, que me ajudou a escrever meu TCC, eu sou muito indeciso, né? Sempre quando eu vejo muitas oportunidades, eu fico meio sem saber o que fazer, assim, eu fico meio perdido. E o intercâmbio, ele não foi um divisor de águas para mim. Ele foi muito mais que isso, ele deixou tudo muito mais nebuloso, porque muitas outras portas se abrem, sabe? Você vê que tem muitas outras opções, são várias outras oportunidades. Então, ao invés de ser um divisor de água para mim, deixou só tudo muito mais nebuloso. E não que isso seja ruim, na verdade, eu acho isso ótimo, porque mostra todas as outras oportunidades que a gente tem, né? E nesse quesito assim profissional foi muito interessante. Acho que nem são as disciplinas em si que você faz, mas os projetos que você pega lá. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto internacional lá, que foi a primeira vez que aconteceu no norte de Portugal, que se chama Dêmula. Esse projeto Dêmula, ele inclusive nasceu lá na Finlândia. Os idealizadores são de lá, né? E esse projeto consiste no seguinte: a universidade ela adere a esse projeto e as empresas da região fazem essa comunicação com a universidade, né? E a universidade ela fica responsável por pegar alguns alunos interessados e montar certos grupos. E aí eu fiquei nesse grupo e a gente atende um desejo específico da empresa. No caso da minha empresa, eles queriam elaborar uma forma de garantir uma melhor vida para os idosos, né? O Portugal é um país que tem muitos idosos e aí tinha essa empresa lá que ela cuidava dos idosos. E aí o nosso papel lá era desenvolver essa ideia, uma ideia, seja lá qual ela for, às vezes nem precisa ser uma ideia, qualquer coisa, para poder ajudar os idosos a terem uma vida melhor, a se comunicarem com os parentes que estavam distantes, a lembrar eles a tomar o remédio na hora certa, enfim, qualquer coisa que possa melhorar a vida deles. E aí a faculdade ela fica responsável por tudo, por te dar qualquer tipo de ajuda, tipo, botar em conexão com qualquer outro professor, qualquer coisa que você precisar, eles estão ali para te ajudar. E essa foi uma experiência muito interessante, assim, né? Na verdade, esse demo ele é nada mais do que um motivador para o surgimento de novas startups, né? E isso acontece ao redor do mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de participar por esse processo lá em Portugal, que me acrescentou assim muito a forma de como
pensar em novas soluções e como a gente enxerga o processo da resolução dos problemas, né? E aí muitas pessoas podem estar perguntando, o que isso tem a ver com física? Tem tudo a ver, né? Física, a todo momento você está tentando resolver problemas. Por mais que não sejam problemas de idosos, você está tentando resolver algum tipo de problema. E do ponto de início do seu problema até você achar uma solução, tem um processo. E é o processo que precisa ser trabalhado, né? Então são essas coisas assim que os projetos de lá me ajudaram muito a entender e esclarecer bastante, assim, que me ajudaram bastante nessa questão profissional. Agora, na questão pessoal, assim, há várias e várias coisas, não tem como falar de uma só, né? Lá você está na Europa, então você está perto de qualquer país, de qualquer coisa. Para você viajar de um lugar para o outro é muito barato mesmo. Com cerca de R$ 50, não estou brincando, R$ 50 você pega um avião para outro país e conhece uma cultura completamente diferente, né? Então lá durante as minhas férias eu pude fazer isso, pude viajar para outros países, viajei para Londres, entrei em museus lá, tive contato com coisas que eu nunca achei que eu pudesse ver na minha vida. Fui para a Irlanda, tive contato com peças que foram usadas pelos Vikings, sabe? Umas coisas assim que até agora, parando para pensar, é uma coisa que, assim, que eu não acredito que eu tive essa oportunidade de conhecer e de ver ali com os meus olhos. Às vezes, muitas coisas que a gente ouvia, estudava durante o nosso ensino médio, e ali a gente tem um prazer de estar conhecendo ali, sabe? Cara a cara, assim, de verdade, mesmo como é, assim, de fato. E também dentro da universidade, que mudou muito, assim, o meu caráter pessoal, foi ter contato com a cultura de lá, assim, de fato como ela é, né? Teve uma disciplina que eu fiz, que foi a disciplina de introdução à pintura. Nada a ver com física, né? Mas tinha também, porque lá tem toda a questão da mistura das cores, como que elas se comportam, né? Dependendo da luz, enfim. Mas voltando para a parte do pessoal lá, é porque lá eles têm uma cultura muito forte deles, lá do norte, né? Do pessoal do norte de Portugal. E aí, de toda a passagem para o inverno, antes do inverno chegar, tem a festa do canhoto. O canhoto, ele é um capeta, né? Pra gente é um capeta. É um boneco de 2 metros de altura, que fica no meio da praça central da cidade. E aí eles queimam esse boneco num festival que tem lá com comida, bebida. E é isso que vai simbolizar a passagem para o inverno e que vai trazer um inverno próspero, né? E aí, nessa aula de pintura, eu tive a oportunidade de fazer parte da construção desse boneco que eles iriam queimar no próximo ano. Então, eu cheguei a construir parte desse boneco e ali eu me senti inserido na cultura local, assim, de fato, né? Eu estava entendendo como aquilo funcionava e participando de fato da cidade. Eu me sentia parte da cidade naquele momento. E aí eu tive essas oportunidades, assim, de construir esse boneco junto com os alunos lá e fazer as máscaras também. Lá eles têm muitas coisas das máscaras, né? Tem algumas festas lá que todo mundo sai na rua mascarado, correndo. E são algumas coisas, assim, que eu sinto que realmente trouxeram, assim, aspectos muito, muito bons para minha bagagem cultural, né? Muito legal. Essa questão cultural é indescritível, né? Como você falou, assim, você vivenciar as coisas em loco e viver coisas que você não cresceu vendo que são comuns, isso é indescritível, né? Vou deixar o Matheus falar um pouquinho da experiência dele. Então, vamos lá. Eu acho que quem é mais próximo de mim, né, quem eu conheço há mais tempo e tá no grupo mais próximo, já deve ter falado isso, mas profissionalmente, o intercâmbio ele está diretamente relacionado à escolha da física, né? Na verdade, eu posso separar o intercâmbio em 2 momentos. Talvez o antes de viajar ou depois de viajar. Isso é meio óbvio, né? Se separa em 2 momentos, antes de viajar e depois de viajar. Mas assim, o meu motivo de ter me inscrito em licenciatura em física é porque eu queria fazer intercâmbio, né? Eu já, durante a minha educação básica, ensino médio e tudo mais, eu já cursava inglês há muito tempo e eu sempre tive a intenção de fazer intercâmbio na minha vida. Só que eu tinha ciência que na minha casa não ia ter como, porque, bom, enfim, as condições financeiras da minha casa não permitiam isso. E aí eu sabia que meu
uma das minhas maiores chances de fazer intercâmbio era participar do Ciência Sem Fronteira. Então, eu decidi fazer intercâmbio. Eu tinha inclinação a fazer uma disciplina de exatas, né? Eu tinha desde sempre uma maior inclinação à matemática, enfim, física e química. E na época, o Cefet Petrópolis, licenciatura em física, era o que me dava maiores condições de fazer intercâmbio. Era o que era universidade pública, era dentro de Petrópolis, eu sou de Petrópolis. Enfim, não ia ter o custo. Então, eu entrei na licenciatura em física já olhando para o intercâmbio. Então, antes de fazer a inscrição no Cefet, eu já sabia o que eu tinha que fazer para me inscrever na época pelo Ciência Sem Fronteira. Então, a minha escolha pela licenciatura, ela se deu muito pela minha vontade de querer viajar, querer participar de uma outra cultura, querer entender alguma coisa que eu sabia que financeiramente eu não estava próximo, nem perto de conseguir. Então, meus primeiros meses durante a graduação, elas foram direcionadas, né, nos primeiros semestres, eles foram direcionados em que eu precisava fazer para ser apto a ser aceito num processo de intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteira. Então, daí veio o programa Jovens Talentos para a Ciência, daí veio a parte de idioma, daí veio tudo isso, até que eu finalmente consegui me inscrever no Ciência Sem Fronteira, passar no programa e ter essa experiência de intercâmbio. E aí veio a segunda parte, né? Então, se a primeira parte foi o intercâmbio que me motivou a fazer licenciatura em física, ou seja, se foi o intercâmbio que me motivou a escolher uma carreira profissional, a segunda parte foi o que eu ganhei com ele. E aí tem também a motivação de ter escolhido a Finlândia, né? Na época eu tinha N editais diferentes para escolher, eu estava em dúvida entre Nova Zelândia e Finlândia, Nova Zelândia por causa do Senhor dos Anéis, então era uma coisa tipo, caraca, Nova Zelândia. E a escolha da Finlândia, né? Eu sabia que eu não queria fazer Estados Unidos, esses países um pouco mais, já que eu tinha oportunidade, eu não queria fazer. E a escolha da Finlândia se deu porque era e foi, desde então, uma referência para a educação. Então eu sabia que se eu tinha uma cartada, né, se eu tinha uma chance de fazer, eu teria que retornar de lá com alguma bagagem que com certeza me diferenciaria. De alguma forma ia me diferenciar profissionalmente. Então a escolha da Finlândia foi um pouquinho disso, entender como é que é a educação em um país que é referência mundial, um país de primeiro mundo. E quando eu retornei com essa bagagem de entender o que é um bom ambiente de aprendizagem, o que a gente pode mirar, ou uma possibilidade de um bom ambiente de aprendizagem. Acho que no Brasil a gente está cheio de boas possibilidades de ambiente de aprendizagem também. E desde então eu acabei entendendo, né, assim, eu fui com foco de entender um pouquinho de educação, e aí, tal como o Daniel, meu mundo ficou todo nublado, porque você não vai para direcionar, você abre completamente o teu leque de opções. Você abre tudo que você pode fazer, você reconhece algumas situações que você pode aprofundar. E aí eu voltei com muitas ideias diferentes, muitas vontades diferentes. A sua cabeça profissional, ela retorna, ainda que não seja trabalhando, ela retorna por uma coisa do tipo, existem coisas além do que você de fato pertence, né, do Cefet. E isso é um passo, né, que tem me ajudado também no trabalho, também na função que eu exerço hoje profissionalmente. Então, o intercâmbio, ele realmente foi o divisor de águas dentro da minha graduação. Existiu muita coisa em volta dele, do porquê ter feito o intercâmbio e o que eu ganhei com ele, mas com certeza ele foi profissionalmente uma excelente, um grande divisor de águas aí. E aí, pessoalmente, aí só acrescento, né, e faço ênfase no que a Raquel, a Bruna e o Daniel falaram. Ele te coloca em situações em que você se testa, ele te coloca em situações em que você precisa ser independente, ele te coloca em situações que você precisa tomar decisões, fazer escolhas, ganhar por alguns pontos e perder em outros pontos. Então você começa a se reconhecer um pouco mais durante o intercâmbio. Você começa a perceber quem é o Matheus, quem é a Raquel, quem é a Bruna, quem é o Daniel. Porque ele te coloca em um contexto no qual você não está adaptado. E aí sim que surge, né, as tuas características, as tuas coisas, o que você gosta de fazer. Eu tive a oportunidade, como o Daniel, de viajar, então eu tive mais tempo que vocês, né, lá de fora, né, então acabei tendo mais chance de conhecer alguns outros países, então eu conheci um pouco da Alemanha, conheci um pouco da Holanda, conheci um pouco de outros países. Aí em Portugal eu fiz o Caminho de Santiago, né, vocês devem ter escutado falar do Caminho de Santiago por algum momento. Eu fiz o Caminho de Santiago francês, né, que você começa na França e vai até Santiago de Compostela, fiz isso de bicicleta, que foi uma outra experiência que assim te coloca para o que está acontecendo, né? Quem é você? Então, pessoalmente, profissionalmente, eu tenho certeza que essas experiências de intercâmbio, essas experiências de estar fora do teu ambiente confortável,
elas realmente definem quem você é e quem você vai ser, né? Então, acho que é muito legal. E aí fica na próxima pergunta que o Daniel vai fazer, né? Como é que a gente pode dar de dica para o pessoal sair e, de fato, fazer intercâmbio? Porque a gente está levantando a bola, né? A gente está falando de coisas positivas. Mas como é que a gente faz para trazer essa galera para fora? Então, acho que na próxima pergunta a gente pode começar a dar dicas de como outras pessoas podem talvez ter essa experiência que a gente teve o grande prazer de ter, né? De ter acontecido. Então, é isso, né? E Valeu, o Borré disse Matheus. tudo, né? Oi? Eu posso só complementar um pouquinho do que o Borré falou? Claro, fica à vontade. Então, a fala do Dani, ela me fez lembrar que, assim, o IPB, para os intercambistas, eu acredito que para os Erasmus, de maneira geral, Erasmus são os intercambistas próprios da Europa e o que eles chamam de intercambistas é, tipo, do mundo todo. Os dois grandes projetos que eles têm são o Dêmola, que o Daniel participou, e tem o estágio voluntário, que foi o que eu e a Raquel fizemos. E aí, o estágio voluntário, ele é tipo um divisor de águas também pra gente. O estágio voluntário, para quem é da licenciatura, você vai lidar com crianças, você vai ser inserido numa escola, e quem é da área de saúde vai ser direcionado para a parte que cuida de idosos e todo aquele pessoal que precisa desses atendimentos mais especializados, né? E aí, no nosso caso, a gente teve contato com crianças, bebês, literalmente de 0 a 1 ano, uma experiência muito nova. E aí, perguntando de novo o que o Dani perguntou, né? O que isso tem a ver com a física? Nada, mas isso acrescenta muito para a nossa vida. Outra experiência interessante, e que a gente também teve a oportunidade de viajar, a gente aprende muito na vida, né? A gente tem ali uma faculdade que te impulsione, mas acho que as nossas vivências impulsionam mais ainda a gente. E aí, em Manchester, tinha um museu que para mim foi um divisor de águas na minha vida, que é o Museu da Ciência e da Indústria. E nesse museu, ele tinha uma área dedicada só para contar a história da energia. E eu fiquei umas 6 horas ali dentro, assim, observando cada detalhe, tentando tirar foto de tudo que eu pudesse para ficar guardado, sabe, assim, para estudar. E que isso influencia muito na minha vida hoje, assim, as minhas escolhas, né? E sobre as disciplinas, assim, sobre você estar inserido na cultura, a gente também fez a disciplina de francês. E desde o primeiro dia, o nosso tutor lá da faculdade, ele falou que as línguas não eram do jeito que a gente imaginava. Porque, assim, no Brasil, ele falou assim, os estudantes brasileiros, eles chegam aqui com uma concepção e depois eles acabam desistindo. Por quê? Os alunos portugueses, eles já estão acostumados a ter, tipo assim, um pouco de tudo. Então, eles já vêm na escola um pouco de inglês, um pouco de espanhol, um pouco de francês, então já sabe um pouquinho. E eles acreditam que a gente chegue muito cru. E realmente, gente, eu não sabia nada. Eu tinha estudado um pouquinho do básico, e aí chegou lá, foi aquele baque. E aí, de novo, aquele processo de escolhas, né? Você tem que escolher. Você realmente quer isso? Beleza, você vai fazer. E aí, peguei a disciplina de francês. Um dos trabalhos finais da disciplina era montar um pôster. Só que essa disciplina, ela estava atrelada ao curso de assistência social. E a professora estava sorteando temas, e o nosso tema acabou sendo assédio sexual. E ela falou que queria saber como é que isso acontecia no Brasil. Então a gente teria que montar uma apresentação e a gente teria que apresentar tudo em francês. A gente não sabia nada de francês, não sabia o que estava fazendo ali naquela disciplina, tentando saber um pouquinho, e apresentar um trabalho final todo na língua. Mas assim, a professora super deu suporte pra gente, e na verdade eu acho que o nosso maior suporte foi o Google Tradutor. Lança as palavras lá, fica ouvindo, tenta repetir a pronúncia e vai anotando, né? Tipo assim, ao pé da letra, o que aquela palavra quer dizer. E eu acho que essas experiências, assim, elas são muito legais de serem levantadas aqui, porque às vezes uma pessoa que está ouvindo a gente também tem esse interesse, também já pensou sobre isso, mas talvez falte, assim, aquele pontapé inicial, sabe? Falta aquele encorajamento. E eu acho que é um pouco disso. Beleza, muito bom, gente. A gente falou já, acho que não tudo, porque é impossível esgotar o assunto, como a gente já mencionou, né? Mas falamos de muitos assuntos, né? Tentamos perpassar aí pelas questões acadêmica, pessoal, edital, seleção, motivação. Acho que já falamos um pouco assim de tudo que a gente podia tentar abordar.
Eu vou deixar vocês falarem uma mensagem final aí, então, incluindo dicas, né? Para o pessoal que está interessado, o que eles podem fazer. Bom, já falamos algumas coisas ao longo da apresentação, mas assim, se quiserem ser mais específicos, seria interessante. E aí, só vou ler aqui, acho que só o João aqui interagiu. Depois teve o Fred, o Igor também falou alguma coisa ali, mas interagindo com a gente, né, naqueles momentos. Mas aí o João falou, muito bom relato de todos vocês. O enriquecimento acadêmico e cultural, como um todo, que o intercâmbio proporciona, é uma oportunidade ímpar. Parabéns. E o pessoal está parabenizando aqui. Então eu vou deixar vocês falarem aí a mensagem final de vocês. Não se incomodem não, que no final do último eu já vou colocar a divulgação do próximo seminário e a gente depois se despede. Então, acho que agora a gente começa novamente com a Bruna. Vai lá, Bruna. Então, acho que no fundo essa parte ela é meio redundante, né, porque a gente já veio falando implicitamente essas coisas. Mas o que eu deixo de dica é isso, sabe? Se você tem esse sonho, vai atrás, procura a direção, procura o departamento do Cefet, manda e-mail para a ASCRE, eles são super atenciosos, assim. Se você ligar para lá, eles vão conversar com você. Se você mandar mensagem no Facebook, eles vão te responder, mandar e-mail também. Então, assim, nesse ponto, eles são bem atenciosos. Falando por experiência própria. E eu acho que a outra dica é, assim, aproveitar ao máximo, sabe? Você vai aprender com o pessoal que você vai conhecer lá fora, tanto estrangeiro quanto brasileiro. A gente acabou pegando muito da cultura, né, dos brasileiros que a gente conviveu, assim. A gente passou a tomar tererê, porque os nossos amigos eram do Sul, a gente passou a falar oxe, porque tinha uns amigos do Nordeste, e tinha uma amiga carioca também, então a gente se sentia mais em casa, né, digamos assim. E a dica é aproveitar ao máximo, sabe? Explorar tudo que tiver para explorar, se tiver condições de viajar, vai. E é isso. Muito bem. Daniel. Opa, eu peço desculpas aí que a internet aqui em casa caiu, eu fiquei alguns minutos off. Mas a dica que eu dou é que vocês, se querem mesmo, só vão, assim. Com certeza, essa vai ser a melhor experiência da vida de vocês. Foi a melhor experiência da minha vida, com certeza, disparadamente. Como a gente já veio falando aqui, né? Você vai vivenciar coisas que você imagina que seria impossível, né? E aí, quando você... Só estando lá, assim mesmo, para se sentirem o que eu senti, assim. Por mim, acho que todas as pessoas deveriam fazer intercâmbio, porque eu quero que todas as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive, assim, que é realmente sensacional, assim, que é indescritível de fato. E aí é isso, né? Igual a Bruna falou, o pessoal está sempre muito disposto a ajudar. Eu perturbei muito o Borré quando ele ainda estava lá na Finlândia, quando ele voltou ainda mais. O Mish, então, nem se fala. O Fred, então, diretor do campus. E é isso mesmo. Tem que ser um coletivo, né? Só através do coletivo que a gente consegue as coisas. E todo mundo se ajudando, todo mundo consegue fazer intercâmbio. Tem para todo mundo. Beleza, muito bem. Matheus. Vamos lá, né? A experiência do intercâmbio realmente, ela acho que já ficou clara para quem está escutando que ela trouxe coisas muito positivas para todo mundo aqui, né? Então, tal como o Daniel, cara, a experiência só vai, né? Eu lembro que antes de viajar, eu ajudando, né? Acho que puxando um pouquinho do que o Matheus perguntou lá em cima, né? Como é que foi para a família, como é que era a relação com a família, tentar falar um pouquinho disso. Eu nunca fiquei preocupado em sair do país, assim, uma verdade. Assim, eu sempre fiquei muito mais empolgado no que eu veria fora do país do que eu ia deixar. Então, eu tive um pouco mais dessa facilidade de desapego, de desgarrar. Então, isso é uma coisa que eu não senti tanto. Mas, ao mesmo tempo, quando você está lá, é que você sente a importância que tem você estar perto de alguém aqui no Brasil, você tem alguém como suporte, né? Então, às vezes não é tanto a saudade, às vezes aqui no Brasil você não sente tanto essa saudade, mas você percebe quando você está fora que, pô, faz diferença você ter alguém perto, faz diferença você ter alguém para conversar. Eu passei várias noites assim de realmente difícil de dormir, não sei se vocês sabem, mas na Finlândia o inverno ele demora 3, 4 meses, às vezes você não vê o sol durante 2 meses.
é só escuridão, só noite, assim. Então, são nesses momentos que você percebe quão importante quão valioso é você ter o suporte da família, você conseguir fazer uma chamada, e tinha, às vezes, uma diferença de 6 horas, mas tem um período que é quando eles estão, acho que eu confundi agora, mas imagina que você tem um fuso horário de 4 horas, assim, e havia dias que eu tinha que ligar 8 horas da manhã lá, porque era difícil, tem dias que são difíceis, não tem jeito, tem dias que é difícil levantar sozinho, se arrumar e ir para a universidade longe, e eu levantava 4 horas da manhã, fazia uma ligação e tinha alguém na minha família aqui me atendendo. Imagine isso, com um fuso horário de 4 horas de diferença, né? Então, significa acordar de madrugada para você fazer uma chamada. Isso é pesado, isso não é tão simples. Mas são essas coisas que a gente vai guardando na memória que fazem diferença em quem a gente é. Então, o intercâmbio ela possibilita isso, né? O intercâmbio ele possibilita você se construir, você ser uma pessoa boa, assim, ser uma pessoa melhor, você se desenvolver. Então é igual o Daniel falou. Então, se tem alguém com dúvida, se tem alguém com ainda assim em cima do muro, se vai ou não vai, cara, cai logo pro lado que vai, entendeu? Aceita o desafio, vai, e que só tem coisas boas a conquistar. E eu deixo aqui também meu contato, se alguém quiser conversar, tal como eu ajudei o Daniel há alguns anos atrás aí, como que eu poderia ajudar, fica também aberto o meu contato, se alguém quiser me perguntar como é que foi, se alguém quiser me perguntar algumas dicas de para onde ir, ou se tem alguns outros planos, eu vou ficar muito, mas muito feliz em ajudar, porque eu corroboro com a ideia do Daniel. Quanto mais pessoas fazendo intercâmbio, para a gente é melhor. Quanto mais pessoas tendo a experiência que a gente teve, para a gente é melhor. Então, isso é muito valioso, né? Eu nunca vi ninguém que foi egoísta com essa ideia. Sempre conheci pessoas que foram muito abertas com isso. Então, fica aí meu contato, fica também meu desejo que vocês façam. Quem está em cima do muro que vai, quem tem a oportunidade que vai. Se não na graduação, pensem nisso na pós-graduação. Como o Daniel falou, Misha falou, é mais fácil na pós-graduação. Então, se não dá na graduação porque é complicado, e realmente é mais difícil na graduação, você tem menos opções em relação à bolsa e tudo mais, olha para pós. Como é que você pode fazer uma pós fora? Como é que você pode olhar coisas fora também? Que é uma coisa interessante. Beleza, galera? Acho que é isso. Valeu, Matheus. Obrigado. Agora, Raquel, por favor. Vou ficar por último, que todo mundo já falou quase tudo, né? Mas assim, só revalidando o que todo mundo já falou, é uma experiência única. Então, eu acho que assim, se você tem a oportunidade, se você quer, vai, porque você não sabe se você vai ter essa oportunidade de novo na sua vida. Algumas pessoas talvez vão ter, outras não. Então, assim, se você tem essa oportunidade, corre atrás. Não vou dizer que é fácil você correr atrás de tudo. Quando você passa assim, para um intercâmbio, não vem tudo de mão beijada para você tem que correr atrás de tudo. Então, assim, é difícil. Mas, assim, procura pessoas que já foram, procura a gente, procura qualquer pessoa assim, que já foi, porque a gente tem um pouco da experiência e a gente pode passar isso para vocês. Com ajuda, com tudo. Assim como eu procurei o Daniel procurou o Borré. Então, assim, a gente sempre está aqui se ajudando. E, assim, são experiências únicas que vocês vão ver lá fora. Vocês só vão... 99% das memórias que vocês vão ter vão ser positivas. Aquele 1% que você vai ter de memória negativa não vai ser negativa, assim, tão ruim assim. Na verdade, só acrescentaram no seu crescimento. São coisas, perrengues que provavelmente você vai passar, mas só vão acrescentar no seu crescimento. Você só vai crescer mais ainda. Você só vai amadurecer mais ainda. Então, é uma oportunidade assim que vale muito a pena e eu recomendo para todo mundo. Se você quer, se você pode, vá, sabe? Muito bem. Muito obrigado a vocês 4 por terem aceitado participar dessa mesa redonda, viu? Compartilhado a experiência de vocês. Acho que a gente pode também mencionar que quem tiver muito interesse em fazer o intercâmbio, é muito importante que estude inglês, né? Estudar inglês, e como o Matheus falou, assim, na pós-graduação é um pouco mais fácil, só que tem editais, e às vezes tem processo seletivo, então ficar atento, correr atrás das informações, nas páginas dos órgãos de fomento também, não só dos brasileiros, mas como os estrangeiros também. Então é isso. Acho que foi muito bom esse bate-papo, mais uma vez agradecer a todos vocês. Todos da plateia também pela presença, e espero que tenham gostado da discussão. Eu coloquei aí o banner do próximo seminário,
para quem minimizou a apresentação, o folheto, basta restaurar esse folheto ali no ícone inferior direito. Na semana que vem, então, dia 19 de agosto, o Davi Rocha Rodrigues, que foi nosso ex-aluno, vai falar um pouco sobre o trabalho do TCC dele, um modelo simples de campo de Dirac em 6 dimensões. Aí vai ser um trabalho um pouco mais voltado para a física, né? Então, quem se interessar, apareça aí semana que vem, no mesmo horário, quarta-feira. Divulgue também o nosso evento. Espero que vocês tenham gostado do evento de hoje. E o último aviso é que na minha página de internet tem lá o cronograma das apresentações. Em princípio, só vai até dia 9 de setembro, mês que vem, e depois a gente vai dar uma pausa para, enfim, ver como é que vai ficar essa questão aí de atividades remotas, de ensino e tudo mais. Bom, gente, muito obrigado, viu? E até a próxima. É isso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera. Boa noite e até a próxima. Bons seminários. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.